Então vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula. Hoje é dia 21 de março de 2026. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. A ideia aqui é a gente falar um pouco mais sobre análise gráfica, falar um pouco mais sobre análise técnica, sobre price action, passar para vocês aí um pouco do conhecimento que eu tenho ao longo desses anos de mercado, tá? Eu tô vendo a galera no chat aí fazer um monte de pergunta, mas quero pedir um imenso favor para vocês. Vamos focar no conteúdo da aula aqui? Aí depois, no final da aula, a gente faz outras perguntas sobre a previsão de alvos, sobre o Vivendo de Ouro, sobre as nossas comunidades que a gente tem aí. A gente abre um momentinho aí no final da aula para a gente responder outras perguntas diversas. Pode ser? Beleza? Porque aí a gente foca num assunto só, senão eu vou ficar parando aqui a aula para responder sobre previsão de alvo, sobre o Vivendo de Ouro. Eu sei que tem uma galera aí que está interessada em entrar na comunidade, está mandando mensagem para o suporte. Né? A gente abriu novas vagas na terça-feira, mas as vagas elas foram encerradas na terça-feira passada. Então, essa aula aqui, teve um grupo de vocês que estava numa aula que eu dei na terça-feira. E eu falei muito sobre frequência, falei muito sobre amplitude, falei bastante sobre regiões de mercado, tá? Falei sobre isso e falei como a gente aplica isso no gráfico de um jeito muito breve, né? Falei de um jeito muito breve, óbvio. Mas porque o tempo da aula era curto. E hoje eu quero pegar esse conhecimento que a gente adquiriu naquela aula de terça-feira e trazer para cá para a gente fazer um replay, né? Pegando todo aquele conhecimento da aula de terça-feira, a gente faz um replayzinho juntos aqui. E aí vocês vão, né, observando, fazendo as perguntas relativas ao que eu estiver falando, e aí o assunto vai fluindo naturalmente, né? Vamos simular um dia de mercado normal. O que a gente faria num dia de mercado, né? Para quem já é meu aluno, para quem já opera comigo, sabe a forma que eu gosto de ver o gráfico, a paciência que eu tenho, o controle que eu tenho, mas esse controle emocional, essa paciência, isso não vem do nada. Ninguém aprende isso do nada no day trade. Bota na cabeça de vocês o seguinte: para vocês terem um bom autocontrole no day trade, para vocês terem realmente saber aquilo que muita gente fala, né, o tal do esperar o momento certo, para vocês conseguirem adquirir isso, é preciso ter técnica. Sem técnica não existe comportamento no day trade, né? Então não tem essa parada de você tem que melhorar o seu comportamento no day trade. Tudo bem, né? Todos nós queremos melhorar o nosso comportamento no day trade, mas a gente precisa ter uma técnica, e essa técnica ela é baseada justamente no que eu acredito, né? Que é o estudo gráfico, né? A gente faz análise discricionária. Então, através da análise discricionária, que é a análise do gráfico, a gente consegue encontrar ali as melhores regiões de compra, as melhores regiões de venda, para a gente poder tomar a nossa decisão. Combinado? Então, essa aula de hoje ela é só uma continuidade daquela aula de terça-feira. Glauco, eu não estava na aula de terça-feira passada. Não tem problema. Você vai conseguir ter conhecimento do mesmo jeito, né? Quem está operando comigo aí nos últimos meses sabe o tanto que fazer o que a gente faz nos torna assertivo, né? Nas arenas ao vivo. As nossas arenas têm recordes e recordes de dias e dias seguidos positivos, porque a gente faz isso há muito tempo, né? Eu vivo disso, né? É isso que eu prego, porque é isso que eu vivo no mercado. Além de ser professor aqui nesses momentos, eu também sou trader, sou operador de mercado, sou investidor, e com isso eu vou aproveitando os momentos, né, que dá para encaixar na agenda para transmitir conhecimento aí para vocês. Beleza? Tranquilo? Vamos embora pro replay? Vamos dar uma olhada aqui em gráfico, que é lá no gráfico onde as coisas acontecem. É lá no campo de batalha que a gente aprende, tá bom? Queria falar para vocês que essa aula depois, ela vai pro YouTube, tá? Fiquem tranquilos que a câmera que tá aparecendo para vocês não é a mesma câmera que vai pro YouTube, né? A câmera que tá lá é outra câmera. Então depois vocês podem assistir essa aula de novo. O chat de vocês também vai ficar gravado em alguns momentos, então se possível, não me xinguem no chat, não falem da minha mãe, não falem não. Fala coisa bonita aí pro pessoal que vai assistir a aula no YouTube gostar e querer vir aqui operar junto com a gente, né? Tá bom? Pode ser? Então, vamos fazer esse combinado? Não precisa falar do Lula, não fala do Bolsonaro, não vamos falar de assunto polêmico, não. Vamos focar aqui só na aula, porque eu conheço vocês. A gente começa falando do gráfico, termina falando lá da guerra do Irã, não. Então, Então, você que tá vendo também essa aula aqui no YouTube, curte aí, comenta, compartilha,
foca, aqui a gente gosta da resenha, né? A gente sabe que a gente gosta da resenha lá no momento das salas ao vivo, a gente gosta de brincar, mas aqui agora é séria. Aqui é a hora de falar de assunto sério, principalmente para você que quer ter essa profissão, né? A galera que, pô, Glauco, eu tenho uma outra profissão, eu sou... Quantos de vocês aí estão no mercado financeiro para ter uma segunda fonte de renda? Digita no chat aí. Quantos de vocês estão buscando ter uma segunda fonte de renda inicialmente no mercado financeiro? Se esse é o principal objetivo de vocês. Não vem me dizer que o seu objetivo é ficar milionário, não, porque isso aí é de todo mundo, né? Primeiro a gente começa com passos com o pé no chão, né? Que é a gente ter uma segunda fonte de renda, né? Que a gente conseguir tirar grana do mercado financeiro, a gente conseguir, pouco a pouco, galgar alguns degraus nessa profissão, que é de verdade uma profissão difícil, né? Temos que ser sinceros, mas não é impossível de ter resultado, né? A gente, de novo, está operando todos os dias ao vivo com os alunos, justamente para poder mostrar isso. Ontem eu até postei no meu Instagram, aliás, se você que está aqui nessa aula e você que vai ver esse vídeo no YouTube não me segue no Instagram ainda, você pode me seguir lá no Instagram. Meu Instagram é @glaucomelo1. Glaucomelo1. Eu acho que nesse vídeo do YouTube tá até como Glaucomelo01, quer ver? Mas não é 01 não, tá? É Glaucomelo1. Quer ver um negócio aqui? Contador. Deixa eu ajeitar bem aqui o negócio, pessoal. Aqui a gente faz tudo ao vivo mesmo. Chat, nome do canal, propriedades. Vou ajeitar aqui, ó. Ok. Glaucomelo1. Ixi, peraí. Grupo. Eu tô testando um negócio novo aqui, porque além de trader, a gente tem que aprender a mexer nesse monte de coisa aqui de gravação de coisa, né? Ó, o pessoal tá mandando meu canal aí no chat aí também. Obrigado a turma aí pela ajuda. Agora ficou certo. Agora ficou certo. Beleza? Ó, o Danilo Cunha botou aí. Acho justo só começar depois que tiver pelo menos 250 curtidas na última postagem. É, né, Danilo? Gostei. Por isso eu gosto do Danilo, cara. O pessoal podia ir lá depois no Instagram. Não vou ser tão cartesiano assim não, mas depois vai lá no meu Instagram lá, curte, pega a última postagem lá. Consuma os vídeos que a gente coloca. Tem muito vídeo de qualidade no YouTube, né? Tem bastante camisa... camisa... O Anderson falou de camisa ali. Tem bastante vídeo. Tá vendo como eu desvio minha atenção, pô? Vocês não podem ficar fazendo essas coisas no chat, que eu começo a falar as coisas, aí eu fico vendo o chat e eu me desvio. Tem bastante vídeo, cara. Legal. Tem bastante vídeo legal. Ó, o Guilherme Cury deu uma ideia ali. Sorteia essa camisa. Eu tenho mais 5 camisas dessas aqui guardadas. Tenho mais 5 camisas dessas guardadas. Eu vou dar um jeito de sortear essas camisas aqui na arena. Vou pensar num jeito. Agora não, porque senão vou pensar, tá bom? Vou pensar de dar um jeito aí de sortear isso aí na arena, tá? Eu acho que eu tenho umas 5 camisas dessas e eu tenho outras 5 camisas, que é um meme que o pessoal fez meu e do Léo de Volta pro Futuro. Eu acho que deve ter umas 10 camisas por aqui. Tá? Vamos ver o que a gente faz aqui. Vamos ver, vai dar certo. Beleza, turma? Então vamos embora. Então você que tá aqui, cara, Glauco, ó, poxa, cara, o meu sonho é entender essa profissão, cara. Eu já vi um monte de trader por aí, já segui muita gente, já tentei muita coisa. Eu só apanho do mercado, é nocaute todo dia. Na hora que eu penso que o negócio tá dando certo, começa a dar tudo errado de novo. Então o convite que eu tenho para te fazer é que você me siga, que me acompanhe, se possível, esteja próximo a mim, né? Que o que eu posso falar é sobre mim, não posso falar sobre os outros, né? Então, se você quiser operar junto comigo, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, né, basta falar com a nossa galera que é da própria Trader 1K que está aqui, fala com o nosso suporte. O pessoal que está vendo esse vídeo no YouTube deve ter um link aí em algum lugar para você entrar na nossa comunidade e você realmente vir para o lado profissional do mercado. O mercado financeiro tem um lado profissional, tem um lado sério, vende-se muita facilidade por aí, mas a gente não vende muita facilidade não, a gente fala realmente sobre a parte mais dura, a parte mais que não é tão fácil, mas é o único caminho para você ter prosperidade aqui, ó, sendo um operador de mercado. Tá bom? O Marcelo Pontes está pedindo aí o link, a Isabel vai mandar. Quem quiser abrir, né? Então, vamos fazer a parte dos comerciais aqui primeiro, né? Quem quiser abrir os links de vocês na DoPrime, né? A DoPrime é a nossa corretora de mercado internacional. Eu vou deixar no YouTube também o link para vocês abrirem a conta na DoPrime. A DoPrime que é aqui, ó, DPrime, copinho aqui, ó.
que é a nossa corretora oficial para mercado internacional, para operar CFD, a gente opera ouro através do mercado internacional, tem que ser através desse link aí, e também tem os contatos das gerentes, né, de contas lá da do Prime, porque lá o atendimento é humanizado, nenhum robô vai te atender. Se você vier do nosso ecossistema, fica mais fácil, tem que abrir o link através dessa conta aí. Tá bom? Vamos embora, sem muitas delongas. A do Prime tem MetaTrader, a do Prime tem Black Arrow e a do Prime tem TradingView. São 3 plataformas que você pode escolher o que você gostar mais para poder operar. Você pode. Todas elas são gratuitas, não paga absolutamente nada para poder ter elas, com exceção da Black Arrow, que tem um lote mínimo para você operar, mas é um pouquinho demais. Aí as meninas explicam para vocês aí como é que funciona tudo isso. Bom, vamos embora. Então vamos lá, vamos ver gráfico aqui, né? Ó, bora que a Rosana já tá ansiosa ali, já tá doida para ver gráfico já. A Rosana já botou o feijão no fogo, 8h50 da manhã, tá com medo do feijão queimar e já tá querendo ver o gráfico aqui já. Ó, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, só um minuto. Vamos lá. Aqui compartilhar. Peraí. Cadê vocês agora que sumiu aqui? Achei. Foi pra esse lado aqui, né? Bom. Minha tela já está aparecendo para vocês. Para quem não estiver vendo a tela do gráfico aí no Zoom, tem a opção lá na parte superior para ver minha tela. Deve ter 2 abinhas lá no Zoom, que aí você vai conseguir ver a minha tela lá, caso ela não esteja aparecendo aí para você, tá? Mas já está sendo compartilhada já. Aqui. Show. Apareceu, né? Confirma aí para mim só se o gráfico apareceu para vocês, tá tudo certo? Beleza. Bom, se a imagem estiver meio borrada, né? Eu vi que alguém comentou no chat aí, provavelmente deve ser sua internet, tá? Porque a latência da minha internet aqui tá normal, que eu tô monitorando aqui, tá? Às vezes é o lugar que você tá, a sua internet, alguma coisa assim, aí a transmissão para você chega com um pouco de ruído. Aí é bom vocês estarem num... Mas de novo, né? A aula vai ficar gravada no YouTube, depois vocês podem assistir na íntegra lá no meu canal lá do YouTube, que é Glauco Melo 1, tá? Show, vambora então. Ó, vamos pegar aqui o gráfico do índice aqui. Vamos dar uma olhadinha. Essa aula aqui não é sobre ativo, tá, gente? Desapega desse negócio de ativo. Eu não vou falar sobre índice, eu não vou falar sobre dólar, eu não vou falar sobre ouro. Isso aqui é aula sobre análise gráfica. Depois que você tem esse conhecimento aqui, você pode operar índice, dólar, ouro, Bitcoin, Nasdaq, tá? Seja lá o que você gosta de operar. Quando você aprende a ler contexto, quando você aprende a ler gráfico, quando você aprende a ler, você pode ser operador de mercado, porque o pré-requisito para você ter essa profissão de operador de mercado é você ter leitura técnica, saber uma técnica que te bote dentro das melhores operações. Você tem que ter gerenciamento de risco e você tem que ter um bom comportamento. Se você tiver essas 3 coisas, você opera qualquer coisa e você opera a qualquer hora do dia. Glauco, eu trabalho o dia inteiro, meu irmão. Dá para me ter essa profissão? Claro que dá. A gente tem um mercado internacional aí que funciona 24 horas por dia, então não tem nenhum problema, né? Eu, quando comecei nessa profissão, que eu também trabalhava fora o dia inteiro, comigo também foi da mesma forma, né? Passava o dia inteiro trabalhando, chegava em casa à noite, ia operar lá no ouro, lá outros ativos internacionais, e assim a vida foi começando para mim quando eu decidi entrar nessa profissão. O que você não pode é arrumar muleta para não entrar na profissão, né? Porque sempre vai ter uma desculpinha. Ah, eu não vou entrar por causa do horário. Ah, eu não vou entrar porque eu não sei se eu vou conseguir. Ah, eu não vou entrar porque... Então sempre tem uma desculpa. Então o que você não pode é arrumar desculpa, né? Tem que fazer a sua parte, deixa Deus fazer a parte dele, respeita o processo e é assim que funciona. Tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui, vamos fazer um replayzinho aqui do índice. Sugere no chat aí um dia, vou sortear aqui, alguém que falar um dia aí que
um dia qualquer do índice, que não seja muito antigo não, porque da última vez a gente foi fazer um dia antigo, aí travou tudo aqui no Profit aqui. O Profit não é muito bom com essas coisas não, tá? Dia 12/3, a Ariane botou. Sexta-feira 13. Já acho o povo tá apelando aqui agora. Sexta-feira 13. 16/3, 17/3, 12/3. Tem uma galera pedindo 12/3 aí, né? Já vi repetindo aí 12/3 aí. Vamos nesse 12/3 aí? O pessoal falou O pessoal deve ter tomado Lois, hein? Tomaram Lois nesse dia aí? Vocês estão pedindo? O que foi que aconteceu com a vida de vocês aí nesse dia? Dia 12/3. Fala a verdade. Meu amigo, é assim mesmo. Não dá pra ganhar sempre não, viu? Então vamos colocar aqui no dia 12/3, pode ser? Deixa eu colocar aqui no replay, no índicezinho aqui, dia 12/3. Um input. 12/3. Requisitar. Requisitando. Tô curioso aí por esse dia aí, tá? Vamos ver o que aconteceu neste dia aí. Deixa eu botar aqui de volta aqui no gráfico aqui pra galera ver. Cadê a Isabel? Isabel, vai liberando o povo aí na sala de espera aí, porque senão o povo vai me xingar aí. Vai liberando a turma que tá aí na sala de espera aí. Liberando. Beleza. Liberando, tudo certo aqui. Então tá. Cadê dia 12/3? Tá carregando aqui, tá terminando de carregar aqui, pessoal. Espera um pouquinho. Essa aula vai pro YouTube, viu, Marcos? Vai pro meu YouTube. Fala, Luíque, um abraço, meu querido. Bom dia, bom dia, bom dia. Opa, carregou aqui. Vambora. Deixa eu ver se teve algum estudo aqui para mim poder apagar desse dia. Não teve não, mas deixa eu excluir aqui de todo jeito. Então vamos lá. Vou aí, Luíque. Vou aí visitar vocês aí, dar uma passeada. Ó, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai operar? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai operar é entender o que o gráfico está nos falando. Aí é loucura, né? Como assim, Glauco? Desde quando o gráfico fala? Vocês vão ver que com o passar do tempo, quando vocês forem ficando cada vez mais traders, né, mais operadores de mercado, é normal vocês conversarem sozinho com as coisas, tá? Vocês vão conversar sozinho com as cadeiras, com as portas, né, com os cachorros da rua, é normal, tá? Esse é um estágio de um trader consistente. Se você não tá conversando sozinho, né, falando sozinho, né, é porque você ainda não, né, você é só um menino ainda no day trade, né? Você tá começando a engatear. Quando você começar a ficar sozinho, né, começar a bater aqueles picos de loucura assim, aí provavelmente é o momento que você tá chegando perto da sua consistência. Então, entendam que o gráfico ele fala, tá, gente? O gráfico fala pra gente. É você que não sabe ouvir, ou pior, é você que não sabe entender o que ele está nos falando. É a mesma coisa de você não saber falar inglês e de eu te colocar lá no meio do Central Park e você não encontrar nenhum brasileiro por perto. Você não vai entender o que eles estão falando. Não é porque eles não estão falando, é porque você não sabe interpretar. Então acreditem, o gráfico é uma linguagem. Igual é um idioma, igual é código Morse, igual é linguagem de surdo e mudo, igual é o Braille. Tudo isso são linguagens. O gráfico é uma forma de linguagem também. A gente precisa traduzir essa linguagem para o padrão que a gente estuda, né? Para aquilo que a gente está acostumado a ver no mercado, né? Por isso que a gente usa aí a análise discricionária para poder nos ajudar, tá? Então a primeira coisa é que a gente entenda o que o gráfico está nos falando. Como é que eu gosto? Lógico que essa aula aqui ela não é uma aula
né, que eu vou descer nas profundezas das profundezas da análise técnica com vocês, né? Para isso, vocês vão precisar se especializar dentro das nossas comunidades. Mas isso aqui já é um básico bem avançado que dá para você, né, a partir do próximo pregão, já ter uma ideia de como é que você vai fazer para descobrir essa linguagem. Eu ficava antigamente, deixa eu tentar fazer uma analogia assim. Antigamente, que eu não entendia o que o gráfico estava querendo dizer, eu ficava buscando atalho. Aí o que eu fazia? Eu comprava o curso de média móvel, comprava curso de indicador, comprava. Porque eu queria só um atalho para eu não ter o trabalho, né? De tentar identificar o que o gráfico estava querendo me dizer. É a mesma coisa hoje de você, seu preguiçoso, que depois que disseram por aí que vão criar fone de ouvido que traduz tudo sozinho, o que você está pensando? Ah, eu não preciso mais aprender a falar inglês. Já que eu vou para os Estados Unidos, eu vou colocar meu fonezinho de ouvido e eu vou aprender o que as pessoas estão falando, eu vou ouvir. Você é preguiçoso, está buscando facilidade. Você tem que aprender o idioma, porque não é a mesma coisa. É a mesma coisa, não muda nada, tá? E a gente que é ser humano, a gente sempre busca uma facilidadezinha, né? E aí, né, o mundo capitalista se aproveita disso, né? Ele vai em cima dessa ferida. Todo mundo quer uma facilidade, todo mundo quer ganhar tempo hoje em dia, todo mundo. Só que tem coisas, meu irmão, que você precisa fazer. Você precisa aprender. Não é, Glauco, eu opero, mas eu opero através de copy trade. Então tu não opera, alguém opera por ti. Tu não opera, né? E pior, nem funciona essa parada aí. Então tu vai perder dinheiro tendo a oportunidade de aprender um negócio, tu tá terceirizando um negócio para outra pessoa. Tá? Então aprendam, tá? Aprendam porque é a melhor forma que vocês têm de não depender, né, de nada e de ninguém. O que a gente faz aqui nas nossas comunidades é ensinar as pessoas para elas voarem sozinhas. Se elas quiserem, né, continuar com a gente, elas continuam, mas aqui a gente não prende ninguém pela ignorância. Tá? Eu vejo muita gente por aí, né, tanto desse nicho de mercado financeiro quanto de outros, que tentam prender a audiência pela ignorância. Elas estão sempre dizendo assim: não, no próximo vídeo eu te conto, não, na próxima aula eu te conto, não, se você fizer isso eu te conto. E ele está sempre te prendendo pela tua ignorância. Aqui na LTX a gente não trabalha desse jeito, não é o nosso valor. Aqui a gente pega uma aula dessa de sábado e já abre um conteúdo absurdo que a gente levou muito tempo para aprender, totalmente gratuito. Tem gente aqui que está nessa aula, que foi convidado para estar nessa aula e está tudo certo, porque não é aí que mora o nosso valor. O nosso valor é justamente o contrário, é transmitir conhecimento para as pessoas, para que as pessoas enxerguem nesse conhecimento uma possibilidade de fazer diferente e queiram estar perto de nós por conta disso. Esse é o nosso valor aqui na LTX Academy, esse também é o meu valor e por isso que eu faço parte da equipe, porque eu acredito muito nisso. Se a gente tivesse mais pessoas nesse mercado falando mais sobre o que realmente se deve e menos do que gatilhos de neurociência, de PNL, etc., a gente talvez tivessem pessoas, né, mais lucrativas aí no mercado financeiro, como eu já vi, né, eu falei um exemplo recente, na viagem que a gente fez agora recente lá para os Emirados Árabes lá, o tanto de gente que eu vi operando, cara, de um jeito, eu vou abrir aspas aqui, normal, né? Eu fui num parque, vou dar um depoimento aqui. Eu fui num parque lá com a minha esposa, com as minhas filhas, minha cunhada estava junto e outras pessoas foram também. Lá em Dubai, a gente estava num parque lá, um parque temático. E eu não gosto muito desse negócio de ficar caminhando, né? Tipo assim, vai ficar caminhar quilômetros dentro do parque. Então, parei ali num café para tomar uma água, o pessoal foi passear e eu fiquei ali sentado. E aí sentou do meu lado um casal jovem, assim, deveria ter os seus menos de 30 anos, assim, um casal jovem. Aí o cara sacou um tablet, assim, da mochila dele, sacou um tablet da mochila dele e eles estavam sentados assim na minha frente. Na hora eu vi o gráficozinho do Bitcoin aberto e o cara lá abrindo as operações dele lá, né? Fez uma operação rapidinho ali depois e depois saiu. Então isso é algo normal. Essa profissão fora do Brasil é algo normal. E as pessoas entendem que elas não precisam passar um dia na frente do gráfico para poder eventualmente fazer as suas negociações. Só que aqui no Brasil, né, deram um jeito de, né, infelizmente, como muita coisa é no Brasil, deram um jeito aí de desviar um pouco a atenção do que realmente é necessário nessa profissão, o lado certo dela, né? Então, nosso papel é falar sempre do lado correto,
Então, vamos lá. Então, entender o que o gráfico está nos falando, tá? O que o gráfico nos fala? Ou através de que o gráfico nos fala? Essa é a melhor definição. O gráfico nos fala sempre através de regiões. Vou anotando aqui do jeito que... Eu também não faço script para as minhas aulas não, tá? Como eu estou falando aqui sobre o que eu vivo, né? Então eu não faço script para minha aula não. Eu vou falando aqui o que eu vou lembrando e depois, né, vocês assistem no YouTube, eu vou anotando aí, porque é o que está na minha cabeça, é o que eu faço todo santo dia. Não tem PowerPoint aqui, não tem nada disso. Eu vou falando aqui o que eu vou lembrando, tá? Então, o gráfico, ele nos fala sempre através das regiões, ele nos fala sempre através de estrutura de preço, ele também conversa com a gente através disso, e o gráfico fala com a gente, para fechar, através de amplitude e frequência. Essas são as três melhores formas, Caraca, isso aqui vai estar no YouTube. Bicho, isso aqui tá no YouTube, realmente loucura, de verdade, porque não tem essa parada aqui que eu vou falar pra vocês nessa aula desse jeito aqui no YouTube, né? As pessoas dão uma volta imensa. Quem fala disso aqui, né? Porque eu nem vejo turma falar, dá uma volta imensa pra poder falar o que eu vou falar pra vocês aqui hoje, tá? Então presta atenção na aula aí. Então, o gráfico ele nos fala através de regiões, através de estrutura de preço e através de amplitude e frequência. Essas são as três. Glauco, dá para entender de outras formas? Acredito que dê. Eu não uso, mas eu também não vou dizer que dá. Eu não sou o tipo de pessoa que fica tacando hate nas coisas. Eu simplesmente não uso essa parada aqui já faz alguns anos no gráfico, né? E consigo ser lucrativo, consigo ensinar para outras pessoas, consigo fazer arenas lucrativas, então não tem porquê eu ficar mudando aquilo que dá certo, né? Em time que está ganhando, não se mexe, né? Então, quando a gente fala desses três pontos, regiões, estrutura de preço, amplitude e frequência, é o que a gente vai buscar ali no gráfico. Elementar que dentro de ferramentas de operador de mercado, quando você se torna um operador de mercado, elementar que você precisa ter outras skills, né? Você precisa ter outras ferramentas ali. Você precisa saber sobre gerenciamento de risco, condução de trade. Pô, tem muitas outras coisas que um operador de mercado tem que ter, mas a aula de hoje, ela não é sobre isso. Eu não vou falar sobre esses outros assuntos. A aula de hoje é mais para a gente interpretar o que o gráfico está querendo nos falar, tá bom? Então vamos focar nessas três coisas aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui, aí a gente vai dar uma olhada aqui. Imagina que o mercado vai abrir daqui a pouco, né? A gente está fazendo aqui um replay, mas imagina que mais tarde o mercado vai abrir e eu deveria fazer aqui os meus estudos para ver o que eu gostaria, como eu gostaria de reagir a esse mercado, né? Então a gente vai olhar aqui, vamos olhar um tempo gráfico um pouquinho mais antigo aqui. Vamos olhar aqui o gráfico diário para ver o que estava acontecendo com o índice nesse fatídico dia aqui de março, para a gente entender qual era a tendência, quais eram as regiões, etc, etc. Então, a gente está vendo aqui, ó, o preço trabalhando numa forte tendência de alta, bonitinho aqui essa tendência de alta que o índice estava fazendo nesse dia. A gente percebe que, inclusive, se a gente pega aqui o último grande pivô de alta aqui, né, esse cara aqui, né, que ele veio lá do fundo até o topo, e a gente traça uma Fibonacci aqui, ó, o preço, né, nesse dia que a gente vai operar, o preço ele estava funcionando aí acima de 50% do movimento. Então a gente está vendo aqui que ele está trabalhando acima de 50% do movimento, mas a gente também vê aqui no gráfico diário, a gente também vê, ó, que o preço chegou a romper essa região de 50%. Isso pode ser um pullback no gráfico diário? Pode, né? Porque, presta atenção, olha aqui no diário, o preço começou a quebrar algumas estruturas. Vocês conseguem ver como essas estruturas elas são quebradas? Lembra do que eu falei para vocês, tá? A gente vai procurar sempre estruturas de preço, regiões, frequência e amplitude. Estrutura de preço, regiões, frequência e amplitude. Baseado naquilo ali, eu tenho leitura de contexto. Então, eu tenho o preço aqui quebrando uma estrutura. Como assim, igual com estrutura? Você vê que o preço faz, ó, topo, fundo,
fundo, faz um novo topo e aí ele quebra essa estrutura. Então, o que a gente consegue ver aqui pelo diário, nós vamos já dar uma refinada nessa parada aqui, mas o que a gente consegue ver aqui pelo diário é que o preço ele veio testar uma região, né? Nós vamos já ver que região é essa e provavelmente ele tá sentindo bastante aquela região. Tem muita defesa aqui, né? Olha um pavio do diário que não passa, 2, 3, 4, tem uma certa defesa nessa região de gatilho. Então, os detalhes eles são muito importantes, mas só dá para você observar os detalhes se você conhecer aquilo que você tem que olhar. Então, eu preciso olhar para a estrutura para eu ver que tipo de acontecimento está acontecendo ali naquela estrutura, tá? Então, o preço renovou 50%, é verdade que ele voltou para cima dos 50%, não conseguiu romper uma região de gatilho, a tendência ela é de alta, né, no macro movimento, mas guardem essa frase que eu vou falar para vocês. Nós que somos operadores de mercado, traders de mercado, a gente não opera macro movimento. Quem opera macro movimento é a galera de position, é a galera aí de swing trade, né? A galera que opera macro movimento. Nós que somos day traders, operadores do dia ali, a gente quer sempre operar no micro movimento, tá? Então, o macro movimento, na verdade, ele nada mais é do que um balizador que me gera noção. Eu estou tendo noção do que está acontecendo em termos de força institucional. Sempre que der para eu operar num micro movimento alinhado com o que está acontecendo no macro, é melhor. Sempre que dá, é bem melhor. Mas tem vezes que nós vamos fazer as famosas operações aí contra a tendência. Né? Existem alguns momentos que a gente vai ter que fazer operações contra a tendência e tá tudo bem também, dá para fazer do mesmo jeito, tá? Então a gente percebe aqui, ó, o preço veio na região de 50%, voltou ali para cima. A gente também percebe que o que não falta aqui, ó, abaixo desses fundos aqui que o índice ainda não foi, o que não falta aqui são ordens de venda, né? Por que, Glauco? Por que aí tem tanta ordem de venda? Aí tem tanta ordem de venda justamente porque se o mercado ele é comprador a partir desse ponto aqui, tanto o preço médio dos compradores como as proteções do varejo, né, e também dos institucionais, elas vão ficando para trás. A proteção de quem compra é uma venda, né? Quando você está comprado, que você tem que estopar uma operação, você está vendendo, na verdade, a tua posição. Às vezes você está vendendo, né? Óbvio, no prejuízo, mas você tem que fazer uma venda, tá? Então aqui embaixo tem muita ordem de venda. Isso aqui, ordem de venda, ela é um ponto de liquidez. Tanto ordem de venda quanto ordem de compra é liquidez, né? Que você precisa saber que tipo de liquidez é interessante para você naquele momento. Porque também eu vejo muita gente falar por aí, liquidez, 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 porque tem liquidez, porque a liquidez não sei o quê. Tá, meu irmão, para onde tu olhar aqui nessa parada tem liquidez, não vem com esse papo para cima de mim não. Para onde tu olhar no gráfico é uma possibilidade. A grande questão é, baseado na estrutura, na amplitude, na frequência, aquela região, ela é interessante para o risco que eu vou correr? Isso é o papo que a gente tem que mandar, né? A gente precisa entender sobre isso, tá? Então ali para baixo tem muitas ordens de venda, né? Se eu jogo, por exemplo, deixa eu marcar aqui essa região de 50%, marcar essa região aqui que ela pode ser interessante para a gente quando a gente for operar aqui, ó, região de equilíbrio. Vou marcar ela como região de equilíbrio. Assim como eu também posso puxar essa minha FIBA aqui, ó, e marcar essa outra região de 50% aqui, ó, que está muito perto daquela outra região que o preço está rejeitando. Ó. Esse último pivô de queda, ó, né? A partir do momento que o mercado cai, que ele começa a fazer uma correção, eu estou autorizado a traçar uma FIBO. Né? Fibonacci não é setup, para com essa baboseira também. Eu vou usar a Fibonacci no 61.8, porque quando o preço bate lá, ele volta. Besteira, faz backtest aí que tu vai ver que essa parada, se não tiver leitura de contexto, não dá certo. A FIBO que a gente usa nada mais é para encontrar a região de equilíbrio, que é 50%. Se você quiser usar um retângulo aqui para poder encontrar 50% do movimento, dá certo do mesmo jeito. Tá? Então, não vai com esse negócio de tentar setupizar as coisas, não, porque no fundo, o que a gente está tentando entender aqui é por que o preço foi para um lado e por que ele foi para o outro. Tá? Então, aqui, a gente tem uma outra região de equilíbrio. Na teoria de Down, né, é dito que o preço sempre tende ao equilíbrio. O mercado não vive desequilibrado. O preço ele sempre volta para o equilíbrio. Né? Ou como diria lá o nosso amigo Gustavo Lima, né, tudo que vai um dia volta. Por quê? Porque o mercado tende ao equilíbrio. Ele não vai ficar desequilibrado o tempo inteiro.
tá? Então a gente pode utilizar essas regiões de equilíbrio aqui, ó, como benefício nas nossas operações que a gente vai fazer no dia a dia. Bom, marcamos aqui Fibonacci 50%, duas regiões de equilíbrio. A gente percebe que o preço está trabalhando entre essas duas regiões, né? Tanto entre o pivôzão maior quanto entre esse pivô atual do diário. Então o preço está bem comprimido ali entre essas regiões. Lá nos 60 minutos, vamos baixar um pouquinho a nossa visão aqui. Vamos dar uma olhada aqui no que está pegando aqui no 60 minutos. Ó, lá nos 60 minutos, a gente percebe o quê? A gente percebe que acima daqueles topos ali, ó, aqui acima, a gente tem ordens de compra, né? Aqui acima a gente tem a oferta compradora, ordens de compra. Por quê, Glauco? Porque o mercado desceu dali para cá e a única oferta que foi consumida compradora foi até esse nível aqui, né? Não houve consumo de oferta para lá. E aí também, para com essa história de que, não, Glauco, ali em cima tem um gap, o mercado vai fechar o gap, ele vai ter que fechar esse gap. Para com isso, né? Isso não existe, isso também é tua cabeça tentando encontrar um setup no mercado e isso não vai funcionar, porque ele não é obrigado a fechar aquele gap. Aquilo ali, se ele for ali, é porque ele está indo atrás daquela oferta compradora que está ali. É bem verdade que todo gap, na verdade, é um candle invisível, né? Aqui nesse gap, a gente tem um grande candle de baixa, né? Tudo isso aqui, ó, se a gente fosse puxar até aquele candle dos 60 minutos ali, ó, se eu fosse pintar isso aqui de vermelho, deixa eu pintar isso aqui de vermelhinho. Vermelho, ó. Tudo isso aqui é um grande candle de baixa. E é óbvio também, né? Isso está correto pensar dessa forma. Esse candle, ele dá uma desbalanceada no mercado. Então, se ele dá uma desbalanceada no mercado e o mercado tende a voltar para o equilíbrio, a gente pode imaginar que regiões intermediárias desse candle são regiões de equilíbrio também, por conta da região. Lembrem sempre do que eu falei no começo da aula. Estrutura, região e até deu um branco da outra lá, meu Deus. Estrutura, região e o frequência e amplitude. Essas três coisas é o que a gente vai estar sempre buscando no mercado. O que mais que a gente está olhando aqui? A gente está vendo aqui que o preço, né, nesse tempo gráfico de 60 minutos, a gente está reduzindo o tempo gráfico, né? A gente vai chegar até os 5 minutos, que é o tempo gráfico que a gente opera. O mercado agora ele começa a dar uma cara mais vendedora do que compradora. E aí você já vai percebendo isso e vai vendo se você, o que você quer ser. Você quer ser vendedor, você quer ser comprador, você vai observando isso aqui. Se vocês notarem aqui nos 60 minutos, olha o que ele está fazendo aqui, ó. Ele vem, quebra a estrutura de fundos anteriores, faz um pullback, né? Ou seja, uma onda de correção, que a partir do momento que ele quebra uma estrutura, isso aqui vira uma onda de impulsão, né? Faz uma onda de correção, depois faz uma outra onda de impulsão, depois faz uma outra onda de correção, depois faz uma outra onda de impulsão. Né? E agora, provavelmente, o preço está numa onda de correção. Por quê, Glauco? Porque ele não quebrou a estrutura anterior. Então, ele está numa onda de correção. Se a gente for medir a amplitude dessas ondas aqui, ó, por exemplo, a primeira onda lá, vou pegar a amplitude dela. Aí eu jogo essa parada aqui para baixo. Olha onde é que o mercado vai ali embaixo. Ele vai, fica um pouquinho barato demais e aí o preço se recupera. Aí eu pego a amplitude dessa outra onda aqui, que foi a onda seguinte, jogo aqui para baixo. Olha onde é que o mercado vai. Vai lá perto da região da amplitude da onda anterior. Entendi, Glauco. Então, quer dizer que se o mercado ele tá nessa onda de correção, Glauco, né? Essa aqui foi a onda de correção anterior. Se eu jogo isso aqui para cá, Glauco, você quer dizer que o alvo desse mercado aqui provavelmente seria aqui nessa onda de correção? Com certeza. Aqui deveria ter sido o alvo desse mercado. Esse mercado, esse preço, né, desse mercado, quando ele passa muito dessa amplitude aqui, ele começa a ficar caro demais. E aí vem o primeiro benefício da nossa leitura com os nossos alunos. A gente sempre vai conseguir descobrir se o preço está caro ou barato demais. Para pensar numa negociação. Se você tem a informação que o preço está caro demais ou está barato demais, tu não já está na frente? Fala a verdade. Digita aí no chat. Se você entrasse no gráfico, sabendo que o preço está mais caro ou mais barato, isso já não começaria a mudar os teus resultados? Faz sentido ou não faz sentido? Digita aí no chat aí. Isso na minha cabeça foi o que mais fez sentido quando eu comecei a estudar isso aqui. Porque tudo que a gente vai negociar, a gente tem um parâmetro se está muito caro ou se está muito barato.
O meu carro que eu vou vender, a minha casa que eu vou vender, a viagem que eu vou comprar. Eu sempre tenho um parâmetro se está caro ou barato demais. Só que aí vem a gente, né? Um bando de gente viciado em gráfico, e a gente só tá querendo ganhar dinheiro no day trade e a gente não sabe se o preço tá caro ou barato. Então a gente sai fazendo muita besteira por aí. Então, nesse caso aqui, a gente precisa ter a clareza baseado na amplitude que o próprio mercado trabalhou, que aqui o preço ele ficou caro demais. Caro demais, ó. Ele ficou muito caro aqui, cara, o preço. E naturalmente, quando ele ficou caro demais aqui nessa região, olha o que aconteceu. A galera corrigiu de novo o mercado, porque o mercado ele não pode ficar desbalanceado demais, ele sempre vai tender ao equilíbrio. E aí o que aconteceu com o preço? Ele, né, desceu. Né, não conseguiu romper mais aqueles topos. Glauco, então quer dizer que na hora que o mercado abrir eu já posso entrar vendido porque vai começar uma correção? Não, não. De novo, é tua mente querendo tentar setupizar a leitura. E hoje, nessa aula aqui, eu preciso quebrar esse paradigma de vocês. Não, não, não e não. A tua mente sempre vai buscar facilidade, porque a tua mente, ela sempre está pensando assim, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. E o seu objetivo como operador de mercado não é ganhar dinheiro. O seu objetivo como operador de mercado é fazer uma boa negociação. E às vezes, acredite se quiser, você vai fazer uma boa negociação, mas você vai sair no negativo. E eu não entendia isso. Na minha cabeça, boa negociação tinha sempre a ver com eu sair lucrativo. E quando eu comecei a entender que boa negociação tem a ver com executar o plano que eu combinei comigo mesmo, meu irmão, a coisa mudou de figura. A coisa mudou totalmente de figura. Então, instalem esse mindset, porque o day trade tem a ver com mentalidade. 80% do day trade é mentalidade, 20% é técnica. O que eu estou ensinando para vocês hoje aqui é necessário, é essencial, e sem isso aqui, vocês não vão sobreviver a longo prazo no mercado. Eu digo com toda certeza. Tá? Agora, isso aqui não é o mais importante. O mais importante é transformar isso aqui num estado mental que vai te querer fazer ser um operador que vai sempre querer negociar bem. Se o dinheiro vai vir daquela negociação, é uma outra história. É uma outra história, tá? Então, entendam isso. Aqui é papo de, é papo assim de profissional, cara. Não é papo de amador, não. É papo de profissional. O cara que quer vir aqui, igual vocês falaram ainda agora no chat. Eu quero uma nova profissão para mim. Eu quero isso aqui como uma profissão nova, né? Se você quer isso aqui inicialmente como uma segunda fonte de renda e você entende que isso aqui é um processo, você tem que começar a pensar dessa forma, tá? Então, o mercado ficou caro demais, a gente vê o preço ali dando alvo na onda de correção, dá pra gente perceber. Aí a gente teria um outro alvo, que era para o mercado ficar barato demais. Tecnicamente, para esse mercado ficar barato demais, eu vou pegar essa minha última ondinha aqui de impulsão, né? Vou ver aqui até onde que esse preço poderia ir. Então, esse preço, ele poderia ir até ali, como alvo de impulsão, ele poderia ir até ali o 178.852. Tem aquela região ali como alvo de impulsão, tem espaço para ele descer. Se o preço tá caro demais, presta atenção, que você está no papel de negociador aqui. Se o preço ele tá caro demais, ele está muito caro. E outra coisa, viu? Esse vídeo está começando aí para o YouTube, vocês vão ver. Daqui a pouco vai ter um monte de gente na internet falando disso aqui. Vai ter um monte de gente na internet. Eu não me importo, porque o conhecimento está sendo difundido é para isso. Mas você que vai falar sobre isso aqui, depois você comenta com quem foi que você aprendeu aí, que você vai ver esse vídeo. Eu vi lá na aula do Glauco, lá comenta, não tem problema não. Tá bom? Então, quando a gente olha para cá, a gente fala o seguinte, aqui se o mercado tá caro demais. Se o mercado tá caro demais, o que é bom eu pensar? É bom eu pensar em vender ou é bom eu pensar em comprar? Dita no chat aí. É bom eu pensar em vender ou é bom pensar em comprar? Se o mercado tá caro demais. Tá vendo como a nossa mentalidade muda? Galera, essa parada aqui te coloca num outro patamar, não só de profissionalismo, mas isso aqui te coloca num patamar de você começar a ter lado no mercado. Então você começa a ter um lado no mercado. Fala assim, caraca, é melhor eu pensar em vender. Mas eu sou vendedor, mas eu não quero vender. Porque eu não tenho necessariamente um gatilho para entrar numa venda. Eu não calculei meu gerenciamento de risco ainda, não sei quanto é que eu vou arriscar.
Porque eu posso perder. Se eu perder, eu tenho que estar protegido. Eu posso perder só aquela quantidade que eu deveria perder, né? Então, beleza. Então, presta atenção. Se eu estou vendo isso aqui, aí agora, vamos dar uma olhada lá num tempo gráfico menor ainda. Vamos lá num 15 minutos da vida e vamos ver o que está acontecendo aqui no índice, tá? A gente tem aqui no 15 minutos, ó, a gente consegue ver aqui, ó, a formação, a gente consegue ver aqui, ó, uma formação de uma pequena linha de tendência aqui, ó. Formaçãozinha aqui de uma pequena linha de tendência, dá pra gente traçar ela aqui nesses fundinhos aqui, ó. Ó, linha de tendência marota, né? Muito livro de análise técnica ensina isso daí, né? Essa linha de tendência, Glauco, por que isso daí é uma linha de tendência e não é um canal? A gente, né, dentro lá do PDA, do Previsão de Alvos, tem aula para ensinar vocês como é que vocês operam estrutura de linha de tendência, como é que vocês operam estrutura de canal, como é que vocês operam a favor da tendência, contra a tendência. Existe uma forma de você operar essas estruturas aqui, tá? Identificar, inclusive, existem formas de você traçar alvos usando a própria amplitude da linha de tendência. Tá? Dá para você fazer tudo isso aí. Aí você olha para essa linha de tendência e você quer interpretar o que o preço está fazendo. Você fala assim, caraca, que estranho, meu irmão. No 15 minutos eu já viro é comprador. No 15 minutos eu não sou vendedor, porque eu estou vendo aqui, ó, que o preço ele está fazendo topos e fundos ascendentes, ó. Né? Olha o preço voltando para capturar liquidez interna. Ele volta numa região de liquidez interna aqui e ele continua evoluindo. Então, aqui no 15 minutos eu tô mais propício a comprar do que a vender. Mas caraca, mas num tempo gráfico maior, que é onde a pressão institucional tá, o mercado é vendedor, ele não é comprador. Esse negócio pode ser um pullback, o que eu vou fazer? Aí entra a parada dos cenários. Aí você tem que fazer cenários para que a tua mente consiga identificar isso no desenvolvimento do mercado e você não clicar por impulso. Quantos de vocês, digita no chat aí, quantos de vocês às vezes faz uma leitura, mas não tem paciência dela se desenvolver e acaba entrando fora do time? Isso acontece com vocês? De você entrar fora do time, às vezes tu faz uma leitura, eu tô falando sobre coisas que eu passei, tá, gente? Eu passei por tudo isso, pô. Então eu não tô querendo dar lição de moral em ninguém aqui, não. Tudo isso eu já passei, pô. De fazer uma leitura, e aí eu entrava fora do time, e aí depois o mercado fazia exatamente o que eu imaginava que ele ia fazer. Né? E aí eu ficava, óbvio, pé da vida, né, cara? Pé da vida. E eu digo pra vocês, por que é que isso acontece com vocês? Isso acontece com vocês justamente pelo fato da ausência de cenários que vocês têm, que vocês não utilizam. E é justamente isso que a gente ensina lá no Previsão de Alvos, né? Teve uma galera, por exemplo, que entrou essa semana no Previsão de Alvos. Tem alguém no chat aí que entrou essa semana no PDA, no Previsão de Alvos? Não fazia parte do Previsão de Alvos e entrou lá essa semana? Né? Ou é recente no Previsão de Alvos? Tem alguém aí? Tem alguém aí no chat? Ó, o Carlos Otávio disse que eu, o Raid. E aí, vocês que entraram no Previsão de Alvos, qual é a opinião de vocês dos cenários que a gente passou essa semana e o que o mercado fez? A gente acertou, não vou dizer todos os cenários não, porque soa como arrogância, né? Mas a maioria dos cenários a gente acertou ou não? Digita aí. E aí, por mais que o Marco Vicente esteja falando que é magia, não é magia, pô. Qualquer pessoa consegue ficar bom nisso daí. Entendeu? Qualquer pessoa consegue ficar bom nisso daí, desde que estude exatamente o que a gente está ensinando lá. É importante que estude as aulas, né? Que estude o que está lá no especialista de alvos, entendeu? Então a gente cravou os cenários de índice, cravou os cenários de dólar, e aí, meu irmão, a gente fica num nível de assertividade absurda, porque quando a gente entende quando o mercado tá caro, quando o mercado tá barato, a gente só tem que se posicionar no ponto exato. A gente só tem que se posicionar no ponto exato. Não tem bola de cristal, não. Não tem bola de cristal não, viu, Wendel? Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Brincadeiras à parte, só para descontrair. A gente tá vendo aqui que nesse dia o índice, ele tá dentro de uma estrutura de linha de tendência. Presta atenção que tudo no gráfico acima de resistências, né? Ou acima de suporte, abaixo de suportes, são regiões de liquidez, né? Então aqui a gente tem região de oferta aqui também, né? O que tem abaixo dessa linha de tendência aqui, ó? Tudo que se eu fosse traçar um triângulo aqui, ó, tudo que tem abaixo dessa linha de tendência aqui são ordens de venda, meu povo. Tudo isso aqui são ordens de venda. Por que, Glauco? Ora bolas, porque o mercado subiu. Né? E se tem compradores aqui, os compradores estão jogando as suas proteções e os seus preços médios aqui para baixo. Simples assim. Então é natural que a oferta comece a ficar muito forte para baixo.
Então você precisa desconfiar da estrutura e você precisa desconfiar da onde está a oferta. Né? Nessa aula aqui eu nem vou falar sobre liquidez interna, sobre liquidez externa, não vou falar não, porque senão é muita coisa para a cabecinha de vocês e vocês vão acabar nem dormindo hoje à noite direito, né? Mas depois a gente fala sobre isso em outros momentos, e se você quiser acelerar mais ainda lá, a galera que já entrou essa semana no PDA, tem aula só sobre isso. Se eu fosse vocês, não perdia nem tempo, tá? Já começava a assistir essas aulas agora no final de semana, a galera que entrou no PDA. Bom, aí, galera, eu sei que aqui tem oferta. Então, eu também tô vendo aqui nessa estrutura que tem um negócio, um fenômeno estranho aqui acontecendo aqui, ó. Eu tô vendo que o preço ele não tá rompendo gatilhos de máxima ali, ó. Olha um gatilho interessante que seria ali um ponto de resistência naquele topo anterior, e o preço não tá rompendo aquele negócio não. Rapaz, o preço não tá rompendo, mas quer dizer então que eu já posso vender, né, Glauco? Quer dizer então que eu já posso vender? Claro que não, né? De novo, é a tua mente tentando setapizar o negócio. Você está gerando contexto. O que eu ensino para as pessoas é ter um caderninho ali do lado para você ir fazendo anotações anotações que vai chegar um momento que não vai ter outra saída, a não ser que você compre ou venda, baseado na leitura. Por quê? Lembra do começo da aula. O que a gente está fazendo aqui é tentando entender o que o gráfico está nos dizendo. Tá? O que o gráfico está nos dizendo, tá? Beleza, então o preço ele segurou ali naquela região de resistência. Eu também tenho uma região de equilíbrio aqui nesse pivô, ó. Olha essa regiãozinha de equilíbrio aqui, ó. Essa região dos 185.887 é uma região de equilíbrio. Vou colocar ela aqui, ó. Regiãozinha de equilíbrio aqui, ó. Região de 50%, né? Tô buscando uma região de equilíbrio, tô diminuindo aqui o tempo gráfico e tô buscando. Daí eu tô vendo que o preço fechou ali em cima dessa região de equilíbrio, né? Então, se eu fosse ter que clicar agora, por exemplo, se eu fosse ter que clicar agora, não daria para me vender. Por quê? Por mais que lá no macro movimento eu veja que o mercado tá numa tendência de baixa, por mais que eu saiba que tem a oferta aqui abaixo, né? Por mais que eu saiba que o preço tá caro, tudo isso que a gente já leu juntos aqui, o preço está acima dos 50%. E quem manda acima dos 50% são compradores. Tá? Então já estou dando uma refinada nessa minha leitura, já estou dando uma refinada nela. Show, beleza, vamos seguir a vida aqui. O que mais de informação que eu consigo ter aqui? Eu consigo ter informações, né? A região de oferta eu já vi que tem ali para baixo. Eu consigo ter mais informações de gatilhos aqui, né? Se eu jogo aqui nos 5 minutos da vida, que é o tempo gráfico que a gente opera, né? Um tempo gráfico um pouquinho menor. Vamos ver o que está acontecendo. Ó. Eu sei que essa micro região que o preço veio aqui, ó, essa região aqui, ó, ela é uma região que tem ordem de compra também, ó. Região que tem ordem de compra. Está acima do topo anterior. Então, teoricamente, se eu for analisar, ó, olha o que o mercado vem aqui. Ó. Ele captura liquidez vendedora, os compradores agem aqui, e aí os compradores eles chegam ali em cima e eles vendem mais caro. Por quê, Glauco? Porque é isso que eles vão fazer a vida inteira, meu filho. Comprador vende mais caro. É só você que é cracudo que quer comprar topo. Os caras estão pensando em liquidar a operação. Então, quando chega aqui nessa região, esse tipo de movimento aqui, ele é natural, uma correção. O que não seria natural, e aí o gráfico, quem é que se dá melhor no gráfico? É quem melhor sabe especular. Então, quanto melhor você sabe especular, mais lucrativo você vai ter que ser. O que é a especulação? Eu traduziria especulação como saber desconfiar das coisas. Não sei quantos de vocês já jogaram poker, né? Ou jogam poker na vida de vocês, né? No poker, a gente tem muito esse tipo de coisa. A gente está sempre desconfiando do nosso adversário. E o seu adversário aqui, que são os institucionais, ele quer te manipular. Não adianta, ele precisa disso para ele ganhar dinheiro em cima de você. Ele vai ter que meu Deus, eu não quero ser um operador de mercado porque o mercado é muito malvado e as pessoas vão querer me manipular, os institucionais vão querer me manipular. Isso só é ruim se você não entende o jogo. Se você não entende a regra da manipulação, aí fica ruim. Mas a partir do momento que você entende, você também começa a manipular. Você faz parte da manipulação. Isso é legal. E começa a ficar bacana. Então, quando você olha para esse movimento aqui, gente, eu estou pensando de forma muito básica aqui, tá? É que talvez vocês nunca tiveram essa visão de tentar ir lendo o movimento do preço. Mas pensa comigo, se eu estou vendo aqui compradores liquidando as suas posições numa região que tinha muitas ordens de compra, que eram proteções de vendedores anteriores, e também, vocês concordam comigo que aqui para cima tá cheio de ordem de compra?
tudo aqui para cima tá cheio de ordem de compra aqui, ó. Tudo aqui para cima tá cheio de ordem de compra, porque o mercado desceu vendido ali. Então, faria muito sentido esse mercado capturar a oferta vendedora e continuar subindo para liquidar. Sim ou não? Digita no chat aí. Não faria muito sentido esse tipo de movimento? O que vocês acham? Olhando para cá. Faz sentido, não faz? Olhando para cá, falando, não, beleza, cara, esse mercado tá indo ali, ele tá descendo, porque ele tá querendo, né, ficar comprador, tá comprando mais barato, e ele vai continuar nisso, compra mais barato, vende mais caro e o preço vai subindo. Então, se você tem essa leitura, isso daqui já se torna justamente um cenário para você. Então, isso se torna um cenário. Então, tu vem aqui, ó, apaga, ó, aqui, ó, apaga, vou apagar essas linhazinhas aqui que eu fiz aqui, ó. Apaga isso aqui, e aí tu pensa, poxa, rapaz, se esse preço voltar rompendo o topo, rompendo gatilhos ali para cima, e eventualmente ele voltar para cima dessa linha de tendência aqui, ó, eu vou querer comprar, porque esse mercado aqui é comprador. Provavelmente esse preço aqui vai querer buscar topo de novo. Provavelmente ele vai querer buscar topo de novo. Então, tu acabou de elaborar um cenário. Isso aqui, 95... Não, eu tô sendo até bonzinho. 99% das pessoas de varejo que entram para operar no day trade, elas não estão nem aí para isso aqui. Elas só querem clicar. Elas não se preparam para o mercado. Ó, eu vou falar um negócio para vocês que pode soar como arrogância, mas não é, juro por Deus, eu sou um cara super humilde. Não é arrogância, mas depois que vocês entendem isso aqui, o day trade e ser um operador de mercado fica fácil. Com o passar do tempo, fica fácil. Porque a única coisa que tu tem que fazer é esperar os idiotas motivados clicarem. É só tu esperar. Pô. O institucional vai manipular eles, porque é normal, eles precisam ser manipulados. Eles vão ser a contraparte do mercado e tu entra junto. Então, fazer cenários é a melhor coisa que tem. Porque tu fala assim, não, tudo bem, eu até aceito pagar um pouco mais caro desse mercado, né? Porque mais barato ele estava ali embaixo. Eu até aceito pagar um pouquinho mais caro. Aí, se eu fosse dar uma aula de gerenciamento de risco para vocês, eu ia falar para vocês, ó, quantos contratos tu vai entrar se tu for comprar, como é que tu vai fazer teu preço médio, mas a aula não é sobre gerenciamento. A aula de gerenciamento tem lá no previsão de alvos, lá no especialista de alvos. Mas aqui tem até o jeito certo de comprar, se tu fosse comprar, tá? Aí beleza, tá certo então, Glauco. Então, tem um cenário. Aí tu coloca aqui no teu cenário o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte então, Glauco, ó, se essa parada, eu tô vendo que o mercado ele tá aqui, ó, trabalhando, eu tenho outra região de 50% aqui nos 5 minutos, ó, aqui nos 5 minutos eu tenho uma outra região de equilíbrio, vou colocar aqui uma regiãozinha de equilíbrio aqui marcada, ó, regiãozinha de equilíbrio aqui. Se esse preço romper topo e ele fizer exatamente esse movimento aqui, ó, acima dessa linha de tendência, se ele fizer, eu compro. Aí tu vai lá no teu gráfico, abençoado de Deus. Aí tu marca isso aqui para tu não esquecer, tá bom? Porque senão, no primeiro candle contrário que fizer, tu vai querer clicar. Ou usa um recurso que tem na plataforma que é alarme. Dá para tu colocar alarme. Igual tu coloca alarme para tu acordar, dá para tu colocar um alarme falando, ó, se o preço chegar nessa região, me avisa, porque eu quero ver o que eu quero fazer. Então, tu não precisa passar o dia na frente do gráfico. Tu pode fazer o teu estudo no índice, pode fazer teu estudo no dólar, pode fazer teu estudo no ouro, pode fazer no Nasdaq, e aí tu vai virar um caçador de oportunidades, cara. Porra, isso é forte demais que eu tô falando para vocês aqui. Tu vai virar, de fato, um operador de mercado. Tu vai poder ter aquelas telas bonitas que tu vê o pessoal nos filmes com um monte de monitor, um para cada ativo, e deixa o mercado só fazer a parte dele. Na hora que ele chegar na região, tu coloca o alarme e aí tu vê se tu quer fazer alguma coisa. Eu faço isso todo santo dia, pô. Todo santo dia eu faço isso aqui, toca alarme virado no girai aqui. Tem vezes que chega 10 ativos na mesma região. Aí fica... Eu falei, deixa eu escolher um aqui, né? Mamãe mandou, vai ser você. Aí eu escolho um ativo. Mas é assim, cara. Ser operador de mercado é isso. Nós estamos buscando por oportunidades. A gente não é clicador. Tem gente que acha que porque virou operador de mercado, ele virou um CLT. Aí vai ter a carteira dele de trabalho, que eu já me tremo todinho. Só em falar esse nome de carteira de trabalho, eu já me tremo todinho. Aí vai ter a carteira de trabalho dele que só vai ser assinada se ele clicar. Se ele não clicar, a carteira de trabalho dele não vai ser assinada. Não é, meu filho. Tu pode fazer
só 6 operações no mês, 5 operações no mês, mas se elas forem lucrativas e se elas te pagarem, já está ótimo. Já está ótimo. Então, se eu fosse dar uma aula de mentalidade para vocês hoje, que hoje não é também uma aula de mentalidade, eu ia entrar na mente de vocês para falar umas verdades aí, mas eu acho que não é nem bom falar hoje, porque tem gente que não está preparado para ouvir algumas coisas. Ainda, né? Ainda, tá? Mas vamos lá, vamos dizer que você vai ser comprador aqui, né? Você é comprador. Aí tu vem aqui e tu coloca, olha, se o preço quebrar aquela estrutura, né, capturando liquidez ali, essa região para mim é uma região de compra. Essa é uma região de compra. Aí tu coloca lá o teu alarme. Como eu não estou botando alarme, eu vou botar aqui só um alerta aqui, ó. Pô, isso aqui é uma região de compra. Eventualmente, se o mercado for lá, é uma região de compra. Se o preço não fizer isso, aí vai uma outra dica do tio Glauco aqui para vocês. Se o preço não fizer isso, você tem que ter um segundo cenário. Lá no Previsão de Alvos, todo dia a gente tem 2 cenários. Todo dia. Por quê? E se o mercado... Por que a gente tem 2 cenários? Para que a gente não entre na parada do ego. Não, eu só vou fazer isso porque o meu estudo, o meu não sei o que, eu não sei o que, eu sou bom, eu sou foda. Não. Eu tenho que ter um outro cenário, mesmo que às vezes eu esteja vendo que o mercado pode subir, né, na estrutura, eu tenho que ter um outro cenário para dizer, cara, e se o preço não fizer exatamente isso aqui, aonde que ele poderia descer mais? O que esse mercado poderia fazer? Porque nós podemos imaginar também que isso aqui foi uma captura de oferta compradora e que esse preço aqui, que está capturando a oferta compradora, ele pode descer, fazendo estruturas de baixa. Já que lá no macro movimento, a gente tem uma estrutura de baixa e a gente tem muita oferta. O preço ele está segurando aqui numa linha de tendência. Então eu poderia ter um cenário falando para mim o seguinte: rapaz, ó, eu tenho essa outra regiãozinha de equilíbrio aqui, ó, que está aqui no 185.591, que eu vou deixar marcado desse pivô aí de 5 minutos. Vou marcar essa regiãozinha de equilíbrio aqui. Se porventura eu ver o preço trabalhando abaixo dessa região de 50% aqui, ó, rompendo ou continuando perdendo gatilhos ali de fundo, pô, eu vou querer vender, né? Não vou querer comprar, eu vou querer vender. Vou procurar aqui por alvos de baixa desse mercado, porque ele pode descer. Se eu for olhar para cá, para a esquerda, a gente vai ver aqui, ó, que tem regiões aqui, ó, regiões de interesse aqui na estrutura. Ó, a gente tem uma região ali de interesse bem legal, que virou uma região ali de, né, do que alguns livros chamam de troca de polaridade aí do preço, né? Então, pô, legal. Então, eu tenho um cenário de alta e tenho um cenário de baixa. Deixa eu desenhar esse cenário de baixa aqui melhor, que ele ficou meio feio, tá? Vamos dizer que esse mercado aqui virou vendedor, trabalhou aqui abaixo, ele está buscando ali alvos de baixa, naquela região de interesse. Ele está indo para lá. Ele está vindo de uma região de interesse superior, pode ser que ele esteja corrigindo ali para inferior. Tem contexto, faz sentido essa leitura, né? Vou deixar ela aqui marcado na tela e eu tenho um outro cenário. Eu tenho aqui um outro cenário. Então, aqui, o que eu estou dizendo para o meu cérebro? Eu estou falando assim, cérebro, eu só vou vender se esse mercado trabalhar aqui abaixo, tá bom, cérebro? Não inventa moda não, viu, cérebro? Para de tentar me botar em roubada, cara. Eu só quero vender se esse preço trabalhar aqui, ó, vendedora, região vendedora. Aqui eu tenho uma boa região, porque eu estou abaixo na região de equilíbrio do macro, o mercado acabei de ler. Então aqui eu tenho uma boa região de venda. Beleza, cérebro? Não me ferra não, cara, hoje no mercado, não me ferra não, pô, me ajuda. Eu só quero vender aqui. Na prática, eu também estou dizendo para o meu cérebro que nessa região aqui, ó, é a famosa região que eu não quero fazer nada, viu, cérebro? Ó, nada a se fazer. Nada a se fazer, viu, cérebro? Não me bota em roubada hoje no mercado, não. Aí, mais uma vez, eu pergunto para vocês no chat. Se tu começar a operar com esse tipo de leitura, a tua ansiedade reduz ou não reduz? Tu baixa a tua ansiedade ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Qual é o maior índice de mortalidade de operadores de mercado na Bolsa de Valor? O maior índice de mortalidade de operadores de mercado na Bolsa de Valor é a impulsividade.
Eles operam por impulso. Mas eles só operam por impulso porque eles são ansiosos. Da onde é que vem a ansiedade? A ansiedade vem pelo medo do desconhecido. Se eu começo a, entre aspas, a conhecer o que o mercado vai fazer, eu tenho menos ansiedade. Se eu sou uma pessoa menos ansiosa, eu me torno menos impulsivo, eu fico mais tranquilo, como o pessoal digitou ali no chat. Eu fico mais tranquilo. E aí, meu irmão, aí vem uma parada que é o seguinte, quando tu pratica isso aqui que eu tô ensinando nessa aula para vocês e tu adiciona gerenciamento de risco, meu irmão, tu fica um Jiraiya, um Ultraman, um Power Ranger, um Megazord, um Pokémon evoluído, um Digimon na fase 4. Inoxidável, imparável, imbrochável, tu fica no mercado. Um Black Kamen Rider, pô. Tu fica um Black Kamen Rider, pronto, no mercado. Porque daí tu tá assim, transcendendo o negócio, bicho. Tu tá transcendendo o negócio. Porque tu colocou... O que que o mercado... O que que o gráfico pode te manipular? Vocês estão entregando a idade de vocês aí no chat, viu? Olha só, presta atenção. Volta pra aula aqui, pessoal. Desculpa aí, foi eu que saí do foco aqui. O que que o mercado pode te manipular? Só tem duas coisas que o mercado pode mexer contigo. Só tem duas coisas. Ele pode fazer você perder mais do que você deveria perder e ele pode fazer você clicar antes da hora. Só tem essas duas coisas, bicho. Não tem outra coisa que o institucional pode te fazer de mal, entre aspas, no gráfico. Porque tu só perde o dinheiro que você colocou. Ninguém bota uma arma na tua cabeça para dizer, hoje você vai quebrar a tua conta. Não, é você que decidiu quebrar a conta. Porque você não teve gestão de risco. Não vem botar a culpa na UBS, no Bradesco, eles não têm nada a ver com isso, eles estão fazendo o papel deles. Quem decidiu entregar todo o capital hoje foi vocês, quando fazem isso. Então, só tem duas coisas. Bicho, de novo, essa aula aqui, ela é surreal para quem pegar o código dessa aula aqui. Só tem duas coisas que o mercado pode tirar de vocês. Dinheiro e controle emocional. Só tem duas coisas. Eu tô dando um remédio aqui para que vocês tenham controle emocional. O remédio para controle emocional é você fazer cenários. E qual o remédio para você não entregar tudo? Gestão de risco, que não estou falando nessa aula aqui. Mas, mais uma vez, quem já entrou no previsão de alvo, lá dentro do PDA tem uma aula que o título da aula é o seguinte: fazendo gestão de risco igual um big player, ou igual um trader de tesouraria, não lembro agora o título. Assistam essa aula lá. Pelo amor de Deus, assistam essa aula de gestão de risco lá do PDA. Que vocês vão aprender. Tem aula lá de como passar em mesa proprietária. Assistam essas aulas que estão lá, porque são todas aulas de gestão de risco. Tá? Então, beleza. Então, já temos aqui os nossos cenários. Tá? Já temos aqui os nossos cenários elaborados. Agora, o que a gente quer? Dá pra gente traçar aqui alguns alvos aqui para baixo, né? Aquela região de interesse ali, ela já se torna um alvo, né? A gente tem ali uma região de interesse que ela se torna um alvo de mercado bacana. Eu tenho alvos ali no topo também, né? Eu tenho alvos ali no topo. Alvos. Tá. Legal. Agora vamos dar play nesse mercado aqui, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. A gente vai reagindo ao que ele for fazer, tá? Essa aula aqui também não é aula sobre alvos, não. A gente tá só tentando entender para onde o preço vai aqui, tá bom? Para onde o preço vai. Vou botar, viu, Aparecido? Vou botar lá, pode deixar. Vou colocar lá no especialista de alvos. Vamos dar play aqui. Vamos pular aqui a fase do leilão. Espero que o Profit não trave. Pronto. Não travou. Por enquanto, né? Graças a Deus. Deixa eu botar aqui minha senha aqui na plataforma. Show. Aí, olha onde que o índice abriu. Olha onde que o índice abriu. Vou dar até um pause aqui. Pro cara que tá fazendo essa leitura, que tá começando, o que é o teu primeiro impulso quando o mercado abre aqui? Fala a verdade, o que você faria com o índice abrindo aqui quase 1% de queda com esse candlezão aí para baixo? O que você faria? Na hora que nos primeiros 30 segundos de mercado, tu faria o quê? Sapeca a venda.
Ai, meu Deus do céu, vocês são demais. Só que aí, gente, aí tem um detalhe, pô. Lembra do que eu falei pra vocês. O nosso problema, eu vou me incluir nisso daí, tá? Eu não faço mais parte dessa estatística, mas eu vou me incluir pela humildade, tá? O nosso problema como varejo é a gente não lembrar que a gente sempre quer vender mais caro. Se fosse para alta, a gente sempre quer comprar mais barato, né? Por mais que isso aqui esteja encaixado na tua leitura, por mais que isso aqui seja o que você quer fazer, por mais que você é vendedor, você não vai vender aqui. Porque se você vender aqui, você está errado do mesmo jeito. Não adiantou nada, tu fez toda uma leitura, se preparou para o mercado, e aí tu acabou agindo justamente pela impulsividade, que é tudo que você não pode ter. Você não pode ser uma pessoa impulsiva. Espera a estrutura do preço se acomodar, porque a estrutura do preço ela vai te dar algum sinal. Ela vai te dar algum sinal se você vai vender. Pô, Glauco, mas se o mercado derreter e eu não conseguir pegar o mercado? Tá tudo bem, meu irmão. Tá tudo bem, pô. Tu entra na próxima. Tá tudo certo. Antigamente, quando eu ia falar as aulas, eu até falava assim, o mundo não vai acabar, não. Né? Amanhã ou depois. Mas agora com o mundo em guerra, ninguém nunca sabe, né? Mas se o mundo acabar também, ninguém vai operar mais, né? Então tá tudo certo também. Então não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. Vai na paz. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo, tá? Eu vou tirar esses cenários aqui, eu vou botar aqui para a direita aqui só para não atrapalhar um pouco a nossa visão. Vou tirar aqui um pouquinho essa bolinha aqui daqui também. E deixa ele trabalhar. A gente está observando aqui, ó, que o preço está dando alvos aqui em gatilhos aqui, ó. Tem muitos gatilhos aqui para a esquerda, ó. Olha como ele está dando alvo naqueles fundos anteriores. Nesse caso aqui, se ele romper esses gatilhos, isso só mostra força vendedora. Isso aí só mostra cada vez mais forças vendedoras. Tenha em mente, preste atenção, que nessa queda aqui, ó, toda essa queda aqui que o índice está fazendo, tenham isso em mente, tá? Toda essa queda que o índice está fazendo, tá ficando lá no book de ofertas, que a galera que olha fluxo, que gosta de ver, que para mim nunca me ajudou em patavinas esse negócio de olhar book de ofertas, porque lá tá cheio de spoofing lá, né? Spoofing é quando a pessoa bota uma ordem fake lá, enfim. Mas lá no book de ofertas, tá cheio de contrato de compra aqui para trás. Por quê? Fica a contraparte do negócio. Então aqui, tudo isso aqui para trás agora tem contrato de compra. Aí pega a visão. Se eu quero vender, é muito melhor agora que eu veja padrões reversivos para eu procurar por vendas, pô. É muito melhor. É isso aí, disso. Ó, se o mundo acabar hoje, graças a Deus, eu tô tranquilo também, porque eu tenho minha fé inabalável, tô com as minhas orações em dia, tô seguindo os 10 mandamentos, né? Sou pecador também, igual todo mundo, mas, né, tô aqui lutando, né? Com fé em Deus eu vou ser salvo. Então, se o mundo acabar, tá tudo salvo, tá tudo certo também. Então, façam a parte de vocês, não é só o gráfico, não, tá? Procurem a Deus, vão pra igreja, façam o bem, ajudem o próximo, usem o day trade como uma ferramenta para poder ajudar as pessoas, não é por ego, não é por vaidade, tá? Senão Deus nem abençoa, pô, né? Cuidem do lado espiritual de vocês também, pô, né? A aula de hoje não é sobre isso não, mas depois eu falo mais. Vambora. Somos vendedores ainda. Deixa eu acelerar esse candle aqui. Deixa eu acelerar esse candle aqui. Pra ver o que vai acontecer. Glauco, o mercado tá indo embora, cara. E tu não clicou. Tu disse que era vendedor. Tu é rato. Tu não é homem não, tu é rato. Não, cara. Calma aí. Relaxa. Respira aí. Ó. Glauco, eu vi um trader falando por aí que isso daí é um candle de ignição, é um candle Morobuzu, que esse negócio aí vai derreter. Tem. Mas bota mais lá. Que isso daí é um candle de ignição, que isso daí é um candle Morobuzu, que esse negócio vai derreter. Nós vamos vender, ô filho de Deus, preste atenção. Se tu vende aqui, além desse negócio tá barato demais, e se você é uma pessoa minimamente responsável, se você é minimamente... Ainda tem o tal do candle elefante, né? Tem uma galera que ensina isso aí, barra elefante. Puta que pariu. Ah, meu Deus do céu. O povo inventa, viu? Enfim, ó, olha o tanto de ponto que tem ali pra cima. Tu vai ter que colocar teu stop ali, filho de Deus, 1.900 pontos pra cima. Por mais que tu diga assim, não, Glauco, eu tenho dinheiro, cara, eu consigo segurar. Mas mesmo que você faça isso, que a maioria não faz, a maioria nem olha pro saldo da conta corrente, só clica. Mesmo que tu faça isso, tu tá sendo burro aqui se tu entra nessa operação, porque tu tá vendendo mais barato. Entendam, pô. Entendam o jogo da negociação. Isso aqui é negociação, pô. Isso aqui é negociação. Tá bom pra... Ó, mercado, pra ti tá bom, mas pra mim não tá bom não, pô.
Pra ti tá bom, mas pra mim não tá legal não. Se não tá legal pra mim, eu não quero negociar. Tá? Então, pega a visão, pega a dica que eu tô dando pra vocês aqui. Depois você não pode reclamar que eu não falei. Tá? Ó, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Vamos ver se ele vai ter algum padrão de continuidade, se ele vai continuar mais barato. Por enquanto, eu ainda sou vendedor nesse mercado. Porque tem um outro grupo de pessoas aqui, né? Tem um outro grupo de pessoas. Tem um grupo de pessoas que tá vendo o mercado descer e eles estão fazendo o quê? Quem é o outro grupo de pessoas? Esses aí é o pior tipo que eu acho. Isso aí, meu irmão, isso aí tá beirando, isso aí já é loucura já. Tem a galera que tá vendo o mercado descer e eles estão fazendo o quê? Fala pra mim. Eles estão comprando, fazendo preço médio contra, porque eles são adivinhadores de fundo. Na cabeça deles, eles estão... Aí quanto mais... Olha a pancada que o mercado deu aqui para baixo. Ó. Presta atenção. Olha a pancada que ele deu aqui. Quanto mais entra a gente adivinhando o fundo aqui, ó, mais o institucional gosta. Porque os stops desses compradores aqui são vendas. E venda, nesse aspecto, é acelerador. Quanto mais gente vendendo, mais o preço se desloca. Mais rápido. Não, quando eu me refiro a fundo, viu, Leonardo? Eu tô falando dentro do próprio movimento. Eu não tô me referindo ao fundo anterior, não. Eu tô falando que a galera tá imaginando que isso aqui é um fundo de movimento. Imaginando, entendeu? E eu sei que vocês já fizeram isso. Para de ficar rindo por aí, porque eu também já fiz, pô. Aí vem todo mundo pagar de santo aqui, dizer que nunca fez isso. Que nunca tentou comprar. Ah, o mercado descendo e comprando. Quem nunca? Se entrega aí. Fala teu nome. Quem nunca fez isso, pô? Eu já fiz, eu começo. Eu já fiz. Mercado descendo e eu comprando. Aliás, eu já comprei, foi robô que fazia isso. Ô, robô desgraçado, aquele robô. Pudesse amaldiçoar a vida dele. Pena que ele é um robô. Que fazia martingale pra trás ali, preço médio contra. Acabou com a minha conta. Acabou, destruiu minha conta. Eu saí pro trabalho, rapaz, eu lembro como se fosse hoje. Eu saí pra trabalhar, aí o cara falou que o robô ia baixar minha ansiedade. Não, o robô vai tirar a tua ansiedade, fica tranquilo, pode comprar esse robôzinho aí. Aí eu comprei a peste desse robô, deixei o robô ligado e fui trabalhar. Tinha 5 mil na minha conta. Quando eu voltei, eu tava devendo a corretora. Aí eu falei, rapaz, esse robô aí, ele tira a ansiedade mesmo, mas ele tira mais coisa. Ele tira dinheiro, ele tira casa, tira carro. Vá com esse robô pra casa do caralho. Me roubou aqui esse robô. Por quê? Porque o robô, rapaz, o mercado subindo naquele dia, o robô vendendo. É louco. Vendia. Ele tá pensando o quê? Que eu sou banco, né? Eu sou banco, eu tenho dinheiro infinito pra ele ficar vendendo. Então, cara, para com essas besteiras aí. Cuidado com o que o pessoal vende pra vocês aí na internet, cara. Cuidado. Tô brincando aqui, mas é um caso real isso aí, tá? Eu já comprei robô que fazia martingale aí, que, putz, enfim, pula, né? Então, o mercado tá descendo. Nesse momento aqui, nem dá pra eu vender, porque não tem um gatilho técnico, e nem dá pra eu comprar, porque também não tem um gatilho técnico aqui. Ou seja, eu vou fazer o quê, Glauco? Nada. Você não vai fazer nada. Mas eu ainda sou vendedor nesse mercado, porque a estrutura é de baixa. Eu ainda sou vendedor nesse mercado, porque a estrutura é de baixa. Eu só preciso esperar pacientemente para ver se ele vai me dar uma oportunidade. Só isso. Tá? Deu alvo lá na região de interesse, ó, ele batendo alvo lá no fundo anterior. Vamos ver como é que ele vai reagir lá. O mercado aqui já caiu 1,34%, o que não quer dizer nada também. Cuidado com essa galera que fica falando pra vocês aí também. Ah, quando bate 1% ele volta. Quando bate 0,5% eu já ouvi. Olha, rapaz, é muito difícil me enrolar no day trade aqui. Porque eu já fiz tanta cor, eu já vi tanta cor nessa minha vida de gráfico. Não, o dólar quando bate no 0,5% ele volta. Não, porque... Pelo amor de Deus, cara. Mas enfim, vamos lá. Então o mercado tá descendo. Vamos lá, desça mercadinho. Tô doido pra te vender, mas não dá pra vender ainda. Tem alvos ali pra baixo. Tô vendo que tem região de equilíbrio ali pra baixo ainda também. Força vendedora. Esse fundo anterior aqui, ó, ele entrou numa região que tem muito contrato de venda. Então, deveria os compradores aparecerem aqui, mesmo que momentaneamente. Aqui pra trás ele deixou muitas ordens de compra. Né? Vamos ver o que ele vai querer aprontar. Por enquanto não dá para fazer nada não. E aí a parte mais difícil aqui é a gente esperar, né? Por exemplo, o Guilherme botou ali no chat, eu já quero comprar. Se eventualmente esse preço começa a fazer padrões de alta,
Aí eu quero comprar. Eu não quero comprar porque ele tá no fundo, né? Mas se ele começa, ó, vamos supor, ele deixou agorinha aqui deixou um gatilho aqui. Se o mercado começa a querer romper essas regiões de gatilho aqui, ó, eu falo, rapaz, aí existem padrões de reversão, né, que a gente usa aqui na LTX, na Trader 1K, aqui também junto operando comigo na Arena, a gente usa alguns padrões de reversão, mas por enquanto não dá para comprar. Só que o preço está barato. Ele está barato numa continuidade baixa. Então, vocês precisam a todo momento, gente, a todo momento ficar conectando essas pecinhas na cabeça de vocês. Eu sou comprador, eu sou vendedor. Nesse momento aqui, eu ainda sou vendedor, porque não tem padrão de compra. Pode ser que eu vire comprador, porque no micromovimento ficou barato demais. Mas eu também não posso comprar só porque ele ficou barato demais. Quem me garante que esse negócio não vai descer mais 70 mil pontos? Quem me garante? Então eu preciso sempre... Lembra que eu falei para vocês no começo da aula? A gente tem que estar de olho em regiões, estrutura de preço, frequência e amplitude. A gente não tinha falado no começo da aula que o índice estava caro demais e que o alvo de impulsão dele era lá embaixo? Sim ou não? A gente falou isso ou não falou no começo da aula? Então esse mercado não pode descer se isso aqui for uma onda de impulsão que está acontecendo? Pode descer muito mais, pô. Porque ele está numa onda de impulsão agora, a favor da tendência que a gente estudou lá nos 60 minutos. Ele pode descer mais. Então não dá para eu sair comprando aqui. Vai que esse negócio despenca mais aqui hoje. E tem dia que o mercado ganha tendência, que é o dia que mais quebra a conta das pessoas. O dia que mais quebra a conta das pessoas não é dia de lateralização. O dia que mais quebra a conta das pessoas é dia de tendência. Porque o pessoal vai comprando contra, vai comprando, vai vendendo contra. É o dia que mais... Pode anotar aí. Procura no teu relatório de performance aí. Se os dias que mais tu não teve prejuízo foi o dia de tendência no mercado. Porque tu fica justamente nessa sina de ficar tentando adivinhar fundo, adivinhar topo. O mercado nem confirmou a estrutura, nem quebrou a estrutura e tu tá ali querendo abrir ordem, abrir ordem, abrir ordem. Tá? Então, vamos ver. Por enquanto, nada a se fazer. Vamos ver se ele vai querer... Vamos ver lá num minuto aqui se ele tá querendo montar algum padrãozinho de reversão aqui. Tá, me parece que tá ficando bonito aqui num minuto. Vamos ver se ele volta para dentro do movimento, se não. Mas a gente opera no 5, tá, gente? Vamos ver o que dá para fazer aqui. Por enquanto, eu sou vendedor nesse mercado ainda. Ele não confirmou nenhum tipo de padrão de compra, por enquanto. Tá? Então, vamos ver. Vamos esperar. Que horas são ali? Ali seria 10 horas abre os papéis, né? 10 horas é onde normalmente o índice se movimenta mais. Tem mais um detalhe, viu? Que aí quem fala isso é a teoria de Dow. Tem mais um detalhe. Geralmente, quando o preço tem fortes ondas de impulsão, que isso aqui é uma onda de impulsão, geralmente quando tem fortes ondas de impulsão, ele tende a distribuir. Então, quando tu tem um grande deslocamento, aí, né, se tu não acreditar no que eu estou falando, observa no teu gráfico. Normalmente, quando existe grandes deslocamentos no preço, o mercado tende a lateralizar depois, ele fica distribuindo, né? Isso é um princípio, né? Tá previsto, inclusive, dentro da própria teoria de Dow. Né? Então, o preço está aqui numa região de interesse, né, que é uma região de defesa. Ó, basta tu olhar ali para trás, ó, como ele já lateralizou nessa mesma região. Essas regiões são regiões de montagem e remontagem institucional. Galera que está no PDA, assistam às aulas que eu falo sobre regiões, região de interesse, região de liquidez interna, região de liquidez externa. Assistam essas aulas, tá bom? É importante para vocês marcarem essas regiões. Então, pode ser que isso aqui seja uma distribuição. E se for uma distribuição, Glauco, aí a gente vai operar com uma técnica que a gente usa dentro de distribuição. Existe uma técnica também, assim como tem uma técnica para operar linha de tendência, para operar canal, tem uma técnicazinha ali para distribuição. Mas por enquanto, nada a se fazer. Por enquanto, nada a se fazer. O programa Trader completo ainda está disponível. Depois eu falo mais sobre isso, tá, Felipe? No final da aula eu falo mais sobre isso, tá? Pode deixar. Vambora. Deixa o preço trabalhar. Por enquanto, nada a se fazer. Vamos ver se ele vai querer romper esse topo aí. Vamos ver se ele vai querer romper esse topo. Opa! Olha aquele candlezinho ali. Aqui, lembrem o seguinte, né? Vamos lembrar o seguinte. Aqui tem ordem de compra, tá? Eu quero ver se ele vai confirmar essa reversão aí, porque a gente opera comprado. Mas, ó, vou até dar um pause aqui no gráfico. Tenham em mente que se a gente operar comprado aqui,
A gente está operando contra a tendência, não é a favor da tendência. Operações contra a tendência são operações mais arriscadas. Aí tu tem que fazer um pequeno ajuste no teu gerenciamento de risco, se nós formos operar contra a tendência. O Marcelão perguntou, Glauco, na abertura do mercado eu posso começar a colocar FIBO no micromovimento? Pode. Sempre que o preço fizer um pivô nos 5 minutos, Marcelo, tu pode traçar uma FIBO. Fez um pivô, por exemplo, vou responder tua dúvida da seguinte forma aqui, ó. Se eu quisesse traçar uma FIBO aqui agora, ó, desse movimento aqui, ó, eu teria uma FIBO aqui, ó, onde o preço está dando alvo. Tá vendo que ele está indo na região de 50%? Por que eu tenho uma FIBO, Marcelo, aqui? Porque houve correção. Se houve correção, tem Fibonacci. Tá? Então o preço está dando alvo ali numa região de 50%. Tá? Isso só corrobora com a minha visão de que eu não quero comprar ainda, porque melhor seria se eu comprasse acima de uma região de 50%. Melhor seria. Inclusive eu poderia puxar essa FIBO aqui mais para cima e aí eu teria alvo aqui, ó, nessas regiões aqui para fazer um scalp. Mesmo com candle de impulsão eu espero mais. Não, tu vai traçar a FIBO sempre quando faz correção, né? Fibonacci, ela só existe FIBO, imagina o seguinte, o mercado ele tá descendo, não tem FIBO aqui, na hora que ele faz uma correção, tu tem uma FIBO, desceu de novo, aí tu tem uma FIBO desse pequeno movimento, quando ele começa a descer, tu tem outra FIBO. Ah, rompeu o fundo, começou a subir de novo, aí tu tem uma Fibonacci aqui, ó, desse movimento. Ah, subiu, começou a descer de novo, aí tu tem uma Fibonacci do quê? Desse outro movimento aqui. Sempre espera a estrutura do preço fechar para você traçar uma FIBO, tá? Beleza, vamos embora. Aloysio Corrêa, cuidado aí, Aloysio, tá riscando a tela aí, irmão. Eu sei que é sem querer, mas deixa eu apagar aqui, que às vezes tá passando com o dedinho aí risca a tela do Zoom. Bom, vamos ver o que ele vai fazer aí, né? A gente acabou de ver que o preço foi lá na região de 50%, capturou um pouquinho daqueles contratos compradores ali. Eu ainda sou vendedor nesse mercado, não tô vendo padrão de compra, né? Pô, Glauco, mas dá pra ter feito uns scalps aí na compra. Dá, né? Pra galera que é mais avançada aí sabe que daria pra ter feito uns scalps aí na compra. Mas, de novo, não é o objetivo da aula de hoje, então não vou falar sobre isso. Por enquanto, a tendência principal, ela é vendedora mesmo, tá? Tendência vendedora. Aí agora, ó, vou pegar, por exemplo, a pergunta do Marcelo, que ele fez, que é uma pergunta muito boa. Glauco, eu posso trazer uma Fibonacci agora desse movimento aqui, ó, dessa mínima para essa máxima? Podemos trazer, essa FIBO aqui, ela tá correta? Digita no chat aí. Essa FIBO aqui, ela tá correta? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? Ela tá totalmente correta, né? Porque eu tô usando justamente o pivô anterior para me balizar. Ó, eu tenho aqui máxima e eu tenho aqui mínima. Máxima e mínima. Então, eu tenho ali uma fibozinha legal, né? Para se trabalhar. Inclusive, se eu quisesse fazer uma venda aqui agora, ela estaria correta. Se eu quisesse fazer uma venda para buscar fundo anterior, para o fundo seguinte aqui, ó. Por quê? Porque o mercado está vindo de uma captura de oferta, está rejeitando 50% do macro, está a favor da tendência do movimento, está voltando para dentro da estrutura e rompendo 50% e rejeitando agora nesse candle. Então, olha o tanto de coisa que eu tenho de lista que me faça vender. Capturou liquidez, como o SOS falou aí. Então, não estaria errado, eu não estaria errado, por exemplo, se eu viesse aqui e fizesse assim, rapaz. Então, eu poderia posicionar uma venda aqui descolada, porque a gente nunca bate a mercado, né? Não batam a mercado, que é a pior coisa que vocês podem fazer. A gente poderia deixar uma vendinha aqui, ó, descoladinho aqui da ponta do preço e esperar esse mercado lá no fundo do movimento. Por exemplo, eu estou entrando aqui com 5 contratinhos. Glauco, eu poderia, por exemplo, eu entrar com 5 contratos aí, vamos dizer que eu vou fazer uma parcial aqui. Eu vou tirar 3 contratos lá no fundo do movimento. Aí eu vou fazer uma compra lá no fundo do movimento. E eu vou deixar 2 contratinhos aqui para ver se esse mercado continua descendo. Né? Não tá errado? Não, não tem nada de errado aqui, tá tudo certo. Meu gerenciamento de risco vai ter que estar em dia, né? Porque a minha proteção nessa operação aqui, ela tem que estar ali 620 pontos para cima. Isso é caro ou é barato? Anota um negócio na caderno de vocês. Não existe stop caro, não existe stop barato. Existe stop longo e stop curto. Todo stop tem que caber no teu bolso. Todo stop tem que caber no teu bolso. Ah, Glauco, rapaz, de novo, essa aula não é sobre gerenciamento de risco. Mas se tu fosse fazer do jeito certo, tu tem que calcular com quantos contratos tu pode entrar para 620 pontos de stop.
Porque daí tu ajusta. Lembra que eu falei para vocês que o mercado ele não coloca uma arma na cabeça de vocês? É vocês que decidem quanto vocês vão perder? A maioria de vocês acaba perdendo demais porque não sabe nem fazer o cálculo para quantos contratos vai utilizar. Aí acaba perdendo demais. Então, cara, ser operador de mercado vai muito além disso aqui que eu tô falando para vocês. Isso aqui é só para me abrir a mente de vocês nessa aula aqui, tá? Só para abrir a mente de vocês. Então, assim, ó, eu sou vendedor desde o começo do dia. O mercado tá com força vendedora, tá respeitando 50%, tá capturando liquidez, tá abaixo de 50% do micromovimento. Tá? Então, como a minha aula não é sobre gerenciamento de risco, né? Não, Glauco, rapaz, eu posso entrar nessa operação, mas eu tinha que entrar com um contrato. Então entra, filho de Deus. Se tu pode, se tu acredita na tua leitura, entra. Entendeu? Tu tá operando a favor da tendência, tu não tá nem contra a tendência. O que tu não pode fazer é se alavancar mais do que tu deveria. Aí isso daí tu tá totalmente errado. Tá? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver se ele pega a nossa ordem ali. Vamos ver se ele pega. Aí a gente faz uma parcialzinha descoladinha ali do fundo do movimento. Pegou. Nosso stop tem que estar descolado lá do topo. Pegou nossa ordem ali. Vamos, tá bonito, né? Geralmente quando tem essas capturas de liquidez aqui interna a favor da estrutura, o mercado tende a gente faz muita operação assim no ouro, né? A gente opera ouro ao vivo com os alunos. O ouro, a gente faz muito esse tipo de operação. Esse tipo de operação aqui acontece bastante lá. Vamos ver se ele vai pegar nossa parcial. Pegou nossa parcial, ó. Foi lá no fundo do movimento. Lindo, 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 né, Gui? E aí agora eu tô com 2 contratos. Agora eu tô descolado da ponta do preço, né? Eu posiciono, mantenho meu stop ali com 2 contratos. E aí eu quero ver o que agora? Eu quero ver se esse mercado vai se desenvolver. Porque o meu stop eu já aceitei, né? Desde o começo, se eu entrei com 5 contratos nessa operação, eu já podia perder R$700. Que dirá agora que eu tô perdendo 120, se o mercado voltar. Então meu stop tá tudo sob controle, né? Lógico, existem outras formas de conduzir o trade, né? Enfim, gente, depois a gente fala mais sobre isso, tá? Então tá tudo lindo. Deixa o preço trabalhar, vai monitorando ali pelo 1 minuto, ó. Tô vendo a galera comentar, eu fico feliz quando eu vejo vocês comentar isso que eu já ensinei pra vocês, tá? O mercado tá lateral, ele deu alvo numa região de interesse aqui, então, pô, é normal o mercado ficar lateral aí, né? Se você eventualmente identifica isso, tu poderia ter zerado toda a tua operação ali no fundo também, tá tudo certo. Inclusive, se o mercado eventualmente romper fundo de movimento, dá para adicionar mais contrato e fazer preço médio para frente. Cara, dá para fazer tanta coisa de forma lícita, né? Porque tu não pode fazer é médio para trás, né? Mas dá para fazer muita coisa, cara, que te ajudem, né? Então, a profissão de operador de mercado, cara, depois que eu conheci esse negócio, eu me apaixonei pelo day trade, porque quando você entende que realmente é você ter alta performance, saber usar as ferramentas, isso aqui é massa demais, cara. É lindo demais isso aqui. Não é sobre só ganhar ou perder o mercado financeiro, o ser operador de mercado ali. É sobre você trabalhar realmente em alta performance, pô. E saber, para esse momento do gráfico, o que que eu uso? Né? O que que eu uso aqui, ó? Tá dando alvo ali no fundo do movimento. Vamos ver se ele vai querer romper esse fundinho ali. A gente tinha traçado uma outra região de equilíbrio aqui, ó. Ah, Glauco, eu vou tirar mais um contrato ali naquela região de equilíbrio aqui, ó. Por exemplo, eu posso fazer uma compra aqui, ó. Eu não disse que era um alvo de mercado aqui, ó. Aí eu vou tirar mais um contrato ali, ó. Vou tirar mais um contratinho. E em relação a risco-retorno, né? Essa operação aqui não tá boa ainda, né? Mas a aula não é sobre isso. A aula não é sobre risco-retorno, não é sobre payoff, né? Porque eu tava arriscando R$700, né? E por enquanto eu não tive esse retorno. Pronto, tirou mais um contratinho meu. Aí agora, pausa. Olha onde é que eu tô aqui, ó. Eu fiz uma parcial. Olha onde é que meu preço médio tá. Meu preço médio tá lá em cima. Eu tô 2.000 pontos distante da ponta do preço. Tô ganhando R$400. Com 5 contratos, gente. 400 conto, pô. Porra, a gente perde um pouco da noção de dinheiro quando a gente entra nesse mercado aqui. Meu irmão, 400, 500 contos para ganhar em 10 minutos, que a gente tá aqui. 15 minutos, né? Que a gente clicou, né? Não que a gente tá aqui, que a gente clicou. Entendam essa parada. Eu preciso que vocês tenham essa sensibilidade do que é ser um operador de mercado. Porque senão vocês ficam cegos achando que todo dia o mercado vai te pagar rios de dinheiro. E não, ele só precisa te pagar o que a estrutura do preço está te dizendo. Se, por exemplo, se eu estou aqui de olho num minuto, e eu vejo o preço começar a voltar contra mim, voltando para cima de gatilhos para a esquerda aqui, ó.
Se eu vejo o preço voltar aqui para cima de gatilhos para a esquerda, eu pergunto para vocês aí do chat, eu preciso ficar nessa operação? Ou eu boto dinheiro no bolso? Por quê? Eu quero ter razão ou eu quero ter dinheiro? Digita no chat. Eu quero ter razão ou eu quero ter dinheiro? Não, mas o mercado vai derreter. Eu quero ter dinheiro, pô. Eu não quero ter razão. Bota no bolso. E se eventualmente, poxa, Glauco, aí vem a tal das crenças aqui, né? Poxa, Glauco, mas o mercado voltou contra mim, eu botei no bolso, ele começou foi a descer de novo. O que que eu faço, Glauco? Me ajuda, Glauco, o que que eu faço? Vende de novo, filho de Deus, tu não tem dinheiro, tu não liquidou a operação, tu não tem caixa. É só tu vender de novo, pô. Pior seria se tu tivesse ficado na esperança e o mercado volta e te estopa. Aí tu ia se sentir um merda. Tu não tem dinheiro? Bota no bolso, cara. Pegaram a visão aí? É assim que funciona, cara. É assim que funciona. Não dá para ensinar a ser operador de mercado de outra forma. Não precisa ter vaidade aqui no day trade. Não precisa ter vaidade. Se o preço te tirou com lucro e ele começou a cair de novo, volta, vende de novo. Não tem problema nenhum tu vender de novo. Tá? Então vamos ver o que ele vai fazer aqui num minuto. Tô com um contratinho ali de boa. Qual é meu próximo alvo aqui, ó? Rapaz, ó, se eu for considerar, vamos fazer aqui um exercício rápido aqui. Se eu fosse aplicar essa regra de amplitude aqui num minuto, teoricamente eu teria um alvo ali, ó. Eu teria um alvo lá na casa do chapéu, né? Lá no 181.607 seria um alvo. Seria um alvo. Tô com um contrato, tô protegido, eu vou tentar levar esse negócio até lá. A não ser que num minuto ele comece a me dizer que não, eu tô mudando a estrutura. A estrutura do preço nunca mente. Tá? Então, deixa o pau quebrar aí, cara. Não seja também, não pode ser bunda mole também não. Se o mercado tá a teu favor, se a estrutura do preço tá a teu favor, segura a operação. Não seja bunda mole não. Se o mercado voltar contra ti, se o preço voltar contra ti, aí eventualmente tu zera a operação. Nesse caso aqui, ó, eu tenho que estar atento a dois sinais que o preço pode me dar. Eu tenho que estar atento aqui, ó, o fundo anterior. Eu vou até tirar essa fibra aqui que ela não serve de mais nada. Eu tenho que estar atento ao fundo anterior e eu preciso estar atento ao topo anterior. Topos relevantes, né? Para ver o que vai acontecer, para ver se a tendência ela vai ser alterada ou não. Ah, meu Deus, o mercado tá voltando contra mim, Glauco. Calma, tá tudo tranquilo, pô. Tá tudo tranquilo. Ele tem que fazer essa correção. A Luciana perguntou assim, Glauco, você não entraria com mais contratos? É que a aula não é sobre isso, viu, Luciana? Mas dá para fazer preço médio a favor aqui, com certeza. Com certeza. Daria para vender mais, mas a aula não é sobre isso, tá? Mas dá para fazer. Lá no Previsão de Alvos tem uma aula, como fazer preço médio a favor, tá? Gente, tá tudo lá no Previsão de Alvos, tá? Tá tudo lá. Assistam as aulas que tem lá. Como fazer preço médio. Então, lá a gente ensina como é que tu vai entrar de novo numa operação dessa. Olha o mercado, ó. O preço volta aqui, ó, em regiões de gatilho. Olha para a esquerda, ó. Olha como ele respeita as regiões de gatilho. Eu preciso perder o medo quando tô no game. Usa 1 minuto, Francisco. Remédio para medroso é 1 minuto. Remédio para medroso é o gráfico de 1 minuto. É só olhar a estrutura de 1 minuto. Tá? E cria regras. Não, nunca não tem. Não, depois eu falo no final da aula como é que é, Luciano. Depois eu falo no final da aula como é que é. Fabiano tá riscando a tela aí sem querer, viu, Fabiano? Cuidado aí com o dedinho aí. Deixa eu apagar aqui. Olha o preço descendo, olha o preço descendo, olha o preço. Vai acompanhando num minuto, vai acompanhando num minuto. Cadê nossa ordem de... A gente botou aonde, meu Deus? Eu não tinha botado aqui um meu take, não tinha não? Ah, não tinha botado só amplitude. Eu vou botar meu take descolado daquele alvo ali, ó. Aí a gente vai sair com quanto? Com R$700. Pause. Quanto é que eu tinha arriscado de dinheiro no começo da operação mesmo? Quanto é que eu tinha arriscado? R$700, né? Aí eu tenho um trade aqui de 1 para 1. Tá legal. Fica bom. A aula não é sobre isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é muita coisa. Mas aqui fica legal, entendeu?
Porque senão eu teria que ensinar para vocês sobre payoff, né? Sobre outras coisas. Então, eu vou colocar meu alvo ali. É um alvo técnico, é um alvo de amplitude. O mercado tá descendo. Não tem por que eu zerar esse trade. Qual é meu topo de referência agora? Meu topo de referência é esse aqui, ó. E o meu fundo de referência é esse cara aqui. Quero ver como é que o mercado vai trabalhar neles. Olha ele descendo aí. Corra linda de cinema. Lindo, 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 lindo. Desça, bebê. Tudo isso, gente, nasceu de uma leitura. Olha aquele candlezinho lá em cima que capturou aquela liquidez compradora lá, cara. Tudo isso nasceu de uma leitura, pô. E porque eu não tava tentando adivinhar a fundo. Tá quase, hein? Cheirou. Pegou. Take. Pô, Glauco, ele pode descer muito mais. Você precisava ter zerado aí? Não. Aqui é porque a aula também já não pode se estender muito tempo, entendeu? É um alvo técnico, mas eu nem precisava ter zerado essa operação. Nem precisava ter zerado. Ele pode descer muito mais, entendeu? Meta batida. Aí eu pergunto pra vocês. Esse cenário aqui que o índice tá fazendo. Deixa eu voltar lá nos 5 minutos. Volta lá nos 5 minutos. Esse cenário aqui que o índice tá fazendo. Cadê? Não carregou o gráfico 5 minutos porque... Vamos dar play aqui. Profit resolveu travar logo agora. 15 minutos. Opa, 5 minutos carregou. Aí, ó. Eu pergunto pra vocês. Esse cenário aqui, de 5 minutos aqui. Olha o nosso alvo de impulsão. Capaz dele ir até lá. Tá desalinhado alguma coisa do que a gente leu no começo da aula? A gente não falou? A gente falou o seguinte, rapaz, se o preço descer, eu sou vendedor a partir da região tal. A gente foi narrando, não tem nada desalinhado. A gente se preparou para isso aqui. A única coisa que eu fiz foi executar o que eu me preparei de plano B. Glauco, mas e se você tivesse vendido e o mercado tivesse te estopado? Eu ia ficar com zero remorso, pô. Porque eu fiz o que eu faço todo dia. Eu leio o preço, leio a região, leio a estrutura, olho regiões de equilíbrio, coloco meu take, meu stop e tá tudo certo, pô. Eu não ia ficar com zero remorso. Aí, mais uma vez eu pergunto para vocês. Operar desse jeito aqui, te traz ou não? Eu não tô dizendo que vocês vão ser o lobo de Wall Street com isso aqui não, tá? Não é isso que eu tô falando para vocês. Mas o básico, isso aqui já te entrega. Tu opera ou não opera sem ansiedade? Só fazendo o que tem que ser feito. Com tranquilidade. Se tu segue um negócio desse aqui, se tu aprende... Agora, tu tem que aprender sobre regiões, tu tem que aprender sobre estrutura de preço, tu tem que aprender sobre amplitude. Olha o alvo que eu usei, pô. Tô usando amplitude e frequência. Eu nem falei de frequência nessa aula aqui. Olha a pergunta do Alan. Quem respeita mais essa leitura? O índice ou o dólar? O Alan tá pensando que o índice e o dólar é que nem nossos filhos. Que um respeita o pai e o outro respeita a mãe. É a mesma coisa, pô. Não tem personalidade, não. Isso aqui a gente tá lendo o preço, Alan. Quem respeita? É que nem um aluno pergunta para mim, Glauco, tu prefere operar o ouro ou tu prefere operar o índice? Eu prefiro é ganhar dinheiro. Quem me pagar, eu pego dinheiro. O índice, o dólar, o ouro, tanto faz, pô. Isso aqui é leitura de gráfico. Eu tô ensinando vocês a lerem gráfico. Ah, Glauco, eu opero criptomoeda, eu opero Solana. Usa essa parada aqui, cara. Agora aprende, não sai marcando as regiões de qualquer jeito, não, tá bom? Aprende. Não faz de qualquer jeito, não. Pra tu ver se o teu nível de assertividade não muda. Tá bom? Gente, essa era a aula que eu queria passar pra vocês. Tá? Essa era a aula que eu queria passar pra vocês. A galera que tá lá no nosso grupo de implementação que a gente vai ter próxima semana. Na próxima semana a gente tem aulas aí segunda, terça e quarta, que é a galera que vai entrar no nosso ecossistema ainda. Eu tenho uma notícia não muito boa para dar para vocês que estavam essa semana. A gente abriu vagas pro previsão de alvos e pro Vivendo de Ouro. A gente fez um programa chamado Trader Completo. E a gente abriu vagas e eu falei bastante lá. Galera, entra que vocês vão ver o que tem de aula lá. O meu conhecimento tá lá. Especialista de alvos. Mais uma vez eu pergunto. Quem entrou essa semana? Quem que entrou essa semana? Que começou a assistir as aulas lá? Digita no chat aí. Quem que entrou lá que começou? Vocês já assistiram as aulas? Tá começando a mudar a leitura de vocês? E além disso, pô, eu mando a leitura todo dia mastigada antes do pregão abrir.
entendeu? Eu mando a leitura mastigada. Então, a gente abriu a oportunidade na terça-feira para entrar no Previsão de Alvos, para entrar no Vivendo de Ouro, né? Mas, infelizmente, não dá para abrir novas vagas. Eu até ia tentar abrir novas vagas hoje, falei com o pessoal lá de infra lá, mas não deu. Então, quando tiver novas vagas, aí eu vou avisar vocês, tá? Pessoal que entrou, bacana, parabéns aí pela decisão. Estudem, porque tudo isso aqui que eu tô falando tá lá, pô. Tudo isso aqui que eu tô falando tá lá no Previsão de Alvos, tudo isso aqui que eu tô falando tá lá no Especialista de Alvos. Tem uma verdadeira mina de ouro lá, se vocês assistirem esse negócio. Tem uma verdadeira mina de ouro. A galera que não entrou, que tava no grupo, eu falei, galera, entra, aproveita. A gente fez um negócio assim. Ainda tem um Vivendo de Ouro, que é um negócio surreal também, que a gente dá a call do ouro lá pra vocês, tá? Mas não deu, a gente não conseguiu abrir novas vagas, eu não sei quando a gente vai ter, mas a gente vai avisar vocês, tá? A gente vai avisar vocês. Tá bom? Então, beijo no coração de vocês. É um prazer enorme dar aula para vocês. Eu me sinto muito feliz em compartilhar conhecimento. Assistam essa aula depois lá no nosso canal do YouTube, tá? Glauco Melo 1. Vou colocar essa aula, vou subir essa aula lá. Obrigado pela participação de vocês aí no chat. Tá bom? O PDF de quem participou lá da aula de terça-feira, eu vou mandar no grupo lá do Trader Completo, tá? Eu vou mandar o PDF lá no grupo para vocês. Beleza? Lá no grupo eu mando para vocês. Apliquem isso aqui no mercado segunda-feira, tá? Operem sem ansiedade, operem com tranquilidade, apliquem isso aqui. E você que tá vendo esse vídeo aqui no meu YouTube, filho de Deus, você que tá vendo esse vídeo aqui no meu YouTube, deixa eu ver bem aqui como é que eu faço pra... Não é aqui não, tô até mexendo na tela errada aqui. Deixa eu ver. Bom, você que tá vendo esse vídeo aqui no meu YouTube, me segue, compartilha, ativa as notificações, porque o YouTube só vai te avisar quando tiver vídeo novo. Se você ativar as notificações, comenta nesse vídeo. Ô, gente, faz um favor pra mim, depois que eu postar essa aula aqui no YouTube, comentem lá do que vocês acharam, porque o YouTube entende, gera engajamento, tá bom? Me ajuda aí com isso aí, que vocês me ajudam, tá bom? Cheiro no coração de vocês. Próxima semana a gente tá de volta. Vamos bater nesse mercado igual gente grande próxima semana. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Até mais. Fui.